Opa, bom? Ninjago, o maior sucesso da franquia Lego. E toda a sua fama é completamente válida, porque, cara, esse desenho é impressionante. Quando você olha pela primeira vez, pensa que são apenas bonequinhos contando uma história boba, mas não se engana, esse universo é muito complexo. Então hoje eu vou te contar sua incrível história do início ao fim em detalhes. Se você conhece ao menos um pouco do desenho, sabe que ele retrata a história de ninjas que lutam contra as forças do mal, com uma arte marcial chamada Spinjitzu. Mas para saber como isso teve início, vamos ter que voltar muitos anos no passado, para um tempo onde nada existia. Dito isso, nós vamos para um outro reino, conhecido como o Primeiro Reino. Lugar esse habitado por duas criaturas, o Oni e o Dragão. Os Onis tinham o poder da destruição, enquanto os dragões da criação. Por terem poderes opostos, eles eram completamente diferentes uns dos outros, o que ocasionou uma guerra que durou por muitos e muitos anos. Certo dia, uma criança surgiu desse seu confronto, sendo meio Oni e meio dragão. Isso causou ainda mais lutas entre os dois lados, para ver quem ficaria com a criança. Entretanto, a criança tentou acabar com esse confronto, mas sem sucesso. No fim, ele entendeu que para um existir precisava do outro. Não existia criação sem destruição. Em outras palavras, a guerra entre os dois nunca acabaria. Então, para fugir desse reino e partir para outro, ele criou o Cristal dos Reinos, um artefato que permitia a seu usuário viajar facilmente entre os reinos. Só para contextualizar aqui para vocês, existem 16 reinos que coexistem em um plano de existência chamado de Divisão Etérea. Infelizmente, mesmo com o decorrer da série, que são 15 temporadas, nós não conseguimos conhecer todas. Se eu não me engano, apenas 9 são mostradas durante todo o desenho, sendo elas as mais comuns: o Reino da Loucura, Reino Amaldiçoado, Submundo, que não é bem um reino, mas vamos colocar aqui, Shima, entre outros. Mas não se preocupe que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Enfim, ao chegar em um reino desconhecido, coberto por um imenso oceano, ele descobriu que lá também tinham seus próprios problemas. Eles estavam sofrendo com tempestades ocasionadas por Odira, um deus que controlava as forças do vento e das águas. Nesse ponto, restava apenas uma ilha de pé, que era habitada pelos Guardiões. A criança que tinha acabado de chegar reuniu forças com eles e os Merlopianos, se eles se viviam debaixo da água, para lutar contra o Ojira. Mas infelizmente, mesmo com seus poderes unidos, eles foram facilmente derrotados. Muita coisa acontece e aqui nós temos a aparição de uma pessoa muito importante, Niad, uma Merlopiana. Ela, por sua vez, encontrou uma forma de se tornar uma só com o oceano, e em um ato heróico sacrificou seu próprio corpo para derrotar o Ojira. E Niad mais tarde ficou conhecida como a primeira mestra elemental da água. Título esse muito importante que vocês vão entender. Graças a ela, esse reino se viu em paz depois de muito tempo de guerra, e os dois amuletos foram entregues para os Merlopianos e os Guardiões. Além disso, a criança que tinha acabado de chegar lá ficou conhecida como o grande primeiro mestre do Spinjitzu. Isso porque essa era uma arte que ele usou durante toda a batalha para lutar contra o Ojira. Depois de mais algum tempo, vendo o quão devastado esse reino estava, o primeiro mestre criou as armas elementais, sendo elas a Espada do Fogo, Nunchucos de Raio, Shuriken de Gelo e Foice da Terra, que posteriormente as usou para criar uma vasta terra pacífica, apelidada carinhosamente de Ninjago. E uma coisa importante e interessante é que somente o primeiro mestre conseguiu usar essas 4 armas ao mesmo tempo. Qualquer outra pessoa simplesmente perderia sua vida. Tudo muito bom, o povo viveu em paz por um tempo, mas vocês não se esqueceram, né, que o bem não pode existir sem o mal. Então sim, não muito tempo depois, esse mal chegaria em Ninjago. Criar um novo reino que estava em paz acabou tendo um forte efeito colateral, que foi o surgimento do Overlord, ou Soberano, ou Lorde Supremo, não sei como vocês querem chamar, vou chamar de Overlord. Uma entidade da escuridão extremamente poderosa. Sua força era semelhante do primeiro mestre, mas suas intenções eram completamente opostas. Ele só queria saber de destruir e dominar todo mundo. Desse modo, sua primeira ação foi criar um exército de pedra, praticamente indestrutível, e atacá-lo diretamente. Com medo que seu povo fosse afetado pela guerra, o primeiro mestre tomou uma ação delicada. Ele dividiu a terra de Ninjago em duas, uma continuando como a Ninjago que conhecemos e a outra se tornando a Ilha das Trevas, para onde posteriormente ele baniria o Overlord e seu exército. Após esses eventos, Ninjago passou a ser habitada por não somente os Guardiões, mas outras raças que surgiriam com o tempo, como por exemplo os humanos e as Serpentines, que não se davam muito bem nesse período. E vale a pena lembrar que o grande primeiro mestre não é um humano, tá? Ele é meio Oni e meio dragão, ele só possui forma humanoide. Dessa forma, o reino permaneceu em paz, já que tudo estava equilibrado, com o mal e o bem existindo em lados opostos. Mas o mestre sabia que isso não duraria para sempre, então ele ensinou algumas poucas pessoas selecionadas como controlar os poderes elementais, criando assim um grupo chamado de Mestres Elementais, que mais tarde serviriam como os protetores de Ninjago. Esses poderes elementais, eles vêm dos dragões, tá certo? O poder da criação. E quando o mestre perdesse sua vida, sem passar seu poder para qualquer outra pessoa, ele simplesmente desapareceria. Então mais tarde, esses Mestres Elementais passaram seus poderes para a próxima geração e assim por diante. Por incrível que pareça, o primeiro mestre simplesmente teve 2 filhos nesse período, sendo eles Uu, que carregava o poder da criação, e Garmadon, que carregava o poder da destruição dos Onis. Agora, se você me pergunta como ele teve esse
filho... não vou saber dizer, cara, porque isso é bizarro. Ninguém sabe, só aconteceu. Esses dois garotos seriam os principais responsáveis por proteger esse local criado por seu pai. Então, desde novos, começaram seu árduo treinamento. Outra coisa importante que acontece nesse período da história é que o primeiro mestre também teve uma revelação e criou a primeira profecia, envolvendo o grande ninja verde. Profecia essa que afirmava que somente o ninja verde poderia acabar com o Overlord. Além disso, ele também criou pergaminhos espingitos proibidos, que davam poderes extraordinários para seus usuários. Se é proibido, eu não sei porque ele criou, mas enfim, ele criou e vai ser importante. Voltando para seus filhos, em um dia qualquer de treinamento, Garmadon acabou derrubando sua espada e ao pegá-la foi picado por uma cobra. Entretanto, esse não era um veneno qualquer não, tá? O veneno que ela injetou nele foi o puro mal, que corromperia até o mais forte dos homens, tomando um controle pouco a pouco de seu corpo, até no fim não sobra mais nada do Garmadon original. Mas é óbvio que eles ainda não sabiam disso até então. Só sabiam que o Garmadon estava, entre aspas, doente. E sim, esse é um plano do Overlord para tornar Garmadon seu escravo e dominar Ninjago por meio dele. Em meio às suas aventuras, Wu e Garmadon viajaram até a terra onde viviam as Serpentines, mas acabaram infelizmente sendo presos no processo. Nesse momento surgiu uma serpentina chamada Asphira, que prometeu os libertar caso eles ensinassem a técnica de Spinjitzu. E bem, sem muitas opções aqui, assim eles fizeram. Você pode pensar que isso não era nada demais, mas não se engane. Asphira fez isso para conseguir poder o suficiente para destronar o antigo rei das Serpentines e assumir o seu lugar. Mais tarde, Wu reconheceu seu erro ao ensinar Spinjitzu para uma pessoa terrível como ela. Então, usou os pergaminhos proibidos junto de seu irmão Garmadon e no fim conseguiram prender Asphira. Infelizmente, algum tempo depois, o primeiro mestre do Spinjitzu acaba perdendo sua vida, deixando muita coisa para trás, como por exemplo o Cristal dos Reinos em seu caixão. E principalmente, deixou seu legado para seus filhos. E lhe deu a missão de proteger Ninjago, impedindo que as armas elementais caíssem em mãos erradas. Depois desse acontecimento trágico em sua vida, Garmadon se sentiu muito mal, então decidiu ir embora do mosteiro que viviam para se isolar, deixando Wu sozinho seguindo as ordens de seu pai. Mesmo separado, ambos continuaram seus treinamentos, cada um de sua forma. Garmadon conheceu o Mestre Shen em suas aventuras e se tornou seu discípulo, junto de um outro garoto chamado Klaus. Wu, por outro lado, encontrou indivíduos habilidosos e os tomou como seus discípulos. Seu primeiro discípulo foi Moro, um dos descendentes do antigo mestre elemental do vento. Esse garoto era muito habilidoso, mas muito mesmo, e com pouco tempo de treino dominou completamente seu elemento. Com isso, Wu chegou ao entendimento que Moro seria o ninja verde da profecia, e continuou seu treinamento colocando muita esperança no garoto. Entretanto, a vida não é um morango, meu amigo, e Moro foi considerado indigno pelas armas elementais. O garoto começou a sentir uma enorme raiva por Wu, e o culpou por tudo de ruim que estava passando, dizendo que o Wu tinha colocado sonhos na cabeça dele, o fez treinar até seus ossos partirem e no fim simplesmente negou seu destino. Quem pegou essa daí, vai. Desse ponto em diante, ele começou a tomar uma decisão pior que a outra, na intenção de se provar digno, dando as costas para Wu e até mesmo tentando encontrar a tumba do primeiro mestre do Spinjitzu. Bem, deixando isso de lado, agora nós vamos entrar em um assunto um tanto complicado. Durante muito tempo, Wu desenvolveu sentimentos por Misako, mas deixou isso baixo, sem contar para ninguém, até que um dia simplesmente decidiu confessar tudo o que sentia por meio de uma carta. Dito e feito, ele escreveu e mandou a carta, mas acontece que o mestre Shen a interceptou, enganou e manipulou Garmadon para ele assinar a carta no lugar de Wu, porque descobriu que Garmadon também tinha sentimentos pela mulher. Entretanto, Wu não sabia e nunca soube sobre isso. Esse aqui ainda não é o fim desse assunto, mas vamos pular para outra parte. Depois disso, assim como o grande primeiro mestre, as Serpentinas também tiveram uma revelação, uma profecia dizendo que um dia o Mestre Dourado surgiria e escravizaria todos mesmo, principalmente os humanos. Esse foi um divisor de águas muito forte que afetou muito a relação entre as duas raças, que já se odiavam, mas estavam em paz. A tensão entre elas já estava grande o bastante, mas como se isso não bastasse, o Mestre Shen colocou ainda mais lenha na fogueira, inventando mentiras e os fazendo se virar um contra os outros, até eventualmente uma guerra estourar. Garmadon, por sua vez, ao descobrir que seu mestre foi o responsável indireto pela guerra, imediatamente virou as costas para ele e voltou para o lado de Wu. Os dois juntos tiveram um papel muito importante durante a guerra das Serpentines e os humanos. Eles criaram a Aliança Elemental, composta pelos descendentes dos mestres elementais que o primeiro mestre ensinou lá atrás. Enquanto isso, Shen continuou a tentar criar discórdia e manipular o líder das Serpentines, o que ele fazia muito bem. A guerra estava muito complicada para o lado dos humanos, mas é aqui que eles descobrem algo muito louco. As cobras poderiam ser controladas por meio de uma flauta. E sim, com isso eles conseguiram ganhar a guerra, com flautas. É bizarro, mas deu certo. Todas as Serpentinas restantes foram presas em tubas subterrâneas, que posteriormente seriam seladas, enquanto seus líderes e generais foram banidos para o reino amaldiçoado por Garmadon. E é claro, o Mestre Shen e seu pupilo também sofreram suas consequências, e foram banidos
fugidos para uma ilha isolada. Mesmo longe, esse velho ainda era um pedra no sapato de Wu e Garmadon, porque sua manipulação durante a guerra afetou Crux e Acronix, os mestres elementais do tempo, que é um poder elemental incrível, muito bom. Depois do fim da guerra, eles começaram a pensar que eles eram os mais fortes por conta de seu elemento, e principalmente achavam que tinham o direito de dominar toda a Ninja Go. Então, simplesmente traíram a aliança elemental. Como forma de resposta, os mestres elementais do fogo e da água, Rei e Maia, forjaram 4 poderosas lâminas conhecidas como as Lâminas do Tempo, que tinham a capacidade de absorver os poderes dos gêmeos. Wu e Garmadon, cada um com 2 lâminas, retiraram os poderes dos dois e as enviaram para uma fenda no espaço-tempo, na esperança que nunca mais fossem recuperadas. Infelizmente, depois de ter seus poderes retirados, Crux e Acronix também entraram na fenda para fugir da punição de Wu, ficando provavelmente perdidos no tempo. Só que, infelizmente, Crux conseguiu de alguma forma escapar e voltar para Ninja Go, então fugiu rapidamente para bolar um plano e trazer seu irmão de volta. Assim como Crux tinha voltado, uma das lâminas também retornou para o tempo atual, que Wu guardou junto de Garmadon para protegê-la do mal e posteriormente ser usada pelo lado do bem. Enfim, chega a falar de mal, vamos falar um pouquinho de amor, vamos voltar para aquele assunto difícil. Aquela carta que Garmadon assinou chegou nas mãos de Misako, que por incrível que pareça, também revelou ter sentimentos por ele. Com o passar do tempo, a relação entre os dois foi ficando cada vez melhor. Eventualmente, eles se casaram e tiveram até mesmo um filho juntos, chamado de Lloyd. Mas esse moleque aqui vai dar muito trabalho. O tempo se passou, todo mundo estava vivendo suas vidas tranquilamente e o reino estava em paz. Cada membro da aliança mental também começou a viver sua própria vida, criando suas famílias e tendo seus filhos para passar seus poderes elementais adiante. Infelizmente, outras pessoas, como Morro, tiveram finais trágicos. Ele, por exemplo, perdeu sua vida durante suas aventuras, não conseguiu se tornar o ninja verde que tanto sonhou, seu poder elemental se perdeu, já que não foi passado adiante, e sua alma foi enviada para o reino amaldiçoado. Esse cara aqui sofreu muito. Não que não tenha sido merecido, né? Mas enfim. Agora, você se lembra que Garmadon estava infectado com o puro mal, certo? Então, depois de muitos anos desde a picada, ele acabou perdendo por completo o controle de seu corpo, o tornando completamente do mal. E até mesmo tentou roubar as armas elementais de Wu para trazer o Overlord de volta. Os dois irmãos que antes lutavam lado a lado, agora estavam lutando um contra o outro. Uma dura batalha entre os dois tem início e depois de algum tempo, Garmadon tomou a vantagem e estava prestes a finalizar o Wu. No entanto, nesse momento, um feitiço de proteção do manto de Wu é ativado, acertando Garmadon com um forte raio, que até mesmo desfigurou seu rosto. Se eu não me engano, esse feitiço foi deixado pelo primeiro mestre do Spinjitzu. E se não fosse por isso, a história poderia ser completamente diferente. Então, bom ponto. No fim, Garmadon caiu no submundo de Ninja Go, onde descobriu a existência de um exército de esqueletos e seu líder Samukai, os quais ele obviamente tomou controle. Sabendo que seu irmão voltaria, Wu escondeu as 4 armas elementais separadamente e colocou um dragão para protegê-los. Além disso, ele também criou um mapa com suas localizações e o deu para a pessoa em quem mais confiava, o mestre elemental do fogo. Esse cara aqui tirou a sorte grande, não vou mentir. Além de ser muito habilidoso, ele também conseguiu se casar com Maya, a elemental da água, e junto tiveram 2 filhos, Nia e Kai. Pô, muita inveja desse cara aqui. Mas enfim, os dois continuaram sua vida normalmente, com Rei voltando a forjar e ensinando seu filho como controlar seu poder elemental do fogo, o qual ele tinha despertado. Era pra tudo ficar muito bem para eles, mas aqui aconteceu uma coisa muito ruim. Crux, disfarçado, ameaçou o casal e os obrigou a abandonarem seus filhos para que eles não sofressem as consequências, e os enviou para um lugar muito distante. Por outro lado, a mestra elemental do Relâmpago, a qual nós não sabemos o nome, também se casou com um ator famoso e teve um filho chamado Jay, o qual ela simplesmente abandonou em um ferro velho. E sinceramente, eu não sei o motivo, mas deve ter alguma coisa por trás. Não é possível, né? Felizmente, no ferro velho, Jay foi adotado por um casal de senhores muito simpáticos que o criaram como se fosse seu próprio filho. A elemental da Terra, Lily, também veio a se casar com um famoso cantor e dançarino, tendo juntos um filho chamado Cole. Mas infelizmente, ainda nova, Lily perderia sua vida, deixando marido e filho para trás. O mestre elemental do gelo, o qual nós também não sabemos o nome, em meio às suas aventuras acabou se perdendo em uma floresta congelada, mas felizmente encontrou o Dr. Julian e seu filho robô Zane, que ele mesmo tinha construído durante sua juventude. Infelizmente, o mestre elemental já estava com uma certa idade, então ciente que deixaria esse mundo sem um sucessor, ele passou seus poderes para Zane antes de sair e nunca mais ser visto. Mais tarde, Zane também perderia seu pai Julian, que partiu dessa para melhor por conta da velhice. Mas um ponto importante é que antes de bater as botas, o velhote desligou as memórias de Zane para que ele não sofresse e vivesse sozinho. Dito isso, não muito tempo depois, Samukai e seus esqueletos chegaram na casa de Julian e simplesmente o reviveram, porque precisavam de seu poder para construir veículos para seu exército. O velhote até tentou recusar, mas não teve jeito. Sem muita força, ele foi preso em uma torre no meio do mar.
Durante esse mesmo meio tempo ali, Misako e Wu perceberam que Lloyd, o filho do vilão Garmadon, tinha os poderes e características necessárias para se tornar o ninja verde da profecia. Entretanto, não era muito inteligente ensinar técnicas poderosas para o filho de um vilão, não é? Que mais tarde ele poderia se virar contra eles. E outra, Lloyd dava indícios que seria do mal. Então, no fim, os dois decidiram levá-lo até um mosteiro, na esperança de ganhar algum tempo ou fazê-lo melhorar e bolar um plano melhor. Wu, sabendo que estava velho e não tinha forças para derrotar Garmadon sozinho, enquanto ainda assim mantinha a paz em Ninjago, começou a procurar pelos descendentes dos antigos mestres elementais. Primeiramente, ele encontrou Cole, o descendente da mestra da terra, no topo de uma montanha, Jay, o mestre elemental dos relâmpagos, no topo da torre, e no fim encontrou Zane, qual ele já conhecia de antes, porque conhecia o Dr. Julian, e reativou suas memórias que continham os ensinamentos do mestre elemental do gelo. Dessa forma, com esses três, o treinamento ninja tem início. Agora, se você está se perguntando cadê Nia e Kai, os descendentes do mestre elemental do fogo e água, bem, Kai tinha despertado seu poder elemental, mas se recusou a ir com Wu, porque preferia viver junto de sua irmã em paz, enquanto ele trabalhava na forja. Só que sua vida pacífica infelizmente não durou muito, porque Samukai chegou com seu exército e raptou sua irmã. Então, ele não teve escolhas a não ser treinado por Wu para salvá-la. E dessa forma, um novo grupo protetor de Ninjago é formado. As coisas foram muito bem para os garotos de início, eles eram habilidosos naturalmente, estavam sendo bem treinados e começaram a busca das armas elementais. Conseguem rapidamente colocar sua mão em 3 delas, faltando apenas uma. No fim, em um confronto contra Samukai, ele consegue roubar as armas do garoto e foge para o submundo de Ninjago, forçando o Kai a procurar sozinho uma espada de fogo para libertar sua irmã. E bem, assim ele o faz, ele encontra a espada e liberta Nia. Mas antes que ele pudesse descer para o submundo junto dos outros ninjas, o interveio, pegou a espada de fogo e desceu para o submundo sozinho na tentativa de enfrentar Samukai. Obviamente, os garotos não iam deixar seu mestre enfrentar um perigo sozinho, então também pularam para o submundo de Ninjago. Lá, infelizmente, Wu perde a luta contra o líder dos esqueletos, que estava em posse agora das 4 armas elementais. O correto a se fazer aqui era ele entregá-las para Garmadon, que tecnicamente agora era seu líder, mas não, Samukai simplesmente decidiu trair o vilão e tentar segurar as 4 armas ao mesmo tempo. E como eu tinha dito antes, ninguém tinha poder suficiente para fazer isso, então Samukai acabou virando pó no mesmo instante. Essa sua ação não só tirou sua vida, como também abriu um portal para o Reino da Loucura, lugar cheio de energia das trevas que corromperia qualquer um. E Garmadon, por sua vez, aproveitou a oportunidade e entrou nesse portal porque tinha uma coisa para fazer lá. Felizmente, o Wu e os novos ninjas conseguiram também voltar para a superfície de Ninjago, sem problemas, agora estando em posse das 4 armas elementais que eles usariam para proteger o reino. Bem, voltando para Lloyd, ele acabou sendo expulso do mosteiro em que foi enviado e passou um bom tempo sem saber qual era seu lugar no mundo. Ele não sabia se deveria se juntar ao seu pai ou escolher defender o bem. E para falar a verdade, ele era bem ruim fazendo mal. Ele era enganado por qualquer pessoa facilmente. Então, no fim, felizmente, ele escolheu o lado do bem e foi finalmente reconhecido por todos e principalmente pelas armas elementais como o ninja da profecia. Enquanto isso, Wu viajou até o Reino da Loucura atrás de seu irmão, mas ao chegar lá, descobriu que ele não tinha salvação e, para piorar, modificou seu próprio corpo, colocando mais 2 braços para que pudesse usar as 4 armas elementais ao mesmo tempo, o que novamente significaria um grande problema para Ninjago. Dessa forma, agora junto de Lloyd, os ninjas lutaram inúmeras batalhas contra o mal e o próprio Garmadon por muito tempo, até que um certo dia Paito, meio que o atual rei das serpentines e general da tribo Anakondrai, se liberta e começa um novo plano para trazer o grande devorador para Ninjago. Dessa forma, ele encontra 4 artefatos conhecidos como as lâminas da presa e consegue trazê-la de volta à vida. Infelizmente, assim que a criatura volta, ele come Paito, o que é bom. O problema é que ele também levou junto o mestre Wu, que foram parar na barriga do monstro. Os atuais ninjas, mesmo com as armas elementais, não tinham poder suficiente para enfrentá-la frente a frente, então entregaram suas armas para Garmadon, que agora tinha 4 braços, que prometeu ajudá-los. E bem, sim, de fato ele conseguiu derrotar o grande devorador facilmente, libertando também o Wu e Paito, mas simplesmente fugiu com as armas elementais, o que era de se esperar, né? Ele não ia perder uma chance dessas. Garmadon então as levou até o Pico de Ouros, onde fundiu para criar uma arma suprema, capaz de derrotar tudo. Mas, quer dizer, ele foi derrotado pelos ninjas e as armas voltaram à sua forma original não muito tempo depois. Garmadon é então enviado para a Ilha das Trevas. Entretanto, o que deveria ser uma punição foi mais como uma bênção, porque lá ele encontrou e tomou controle do exército de pedra do Overlord. Com esse novo poder, ele começou a causar caos por toda Ninjago, transformando as pessoas normais em zumbis com a sua matéria escura. Só que isso acabou não durando muito, porque o Overlord tomou finalmente o controle de seu corpo, completando assim o seu plano. Tudo indicava aqui que era o fim dos heróis. Eles não tinham mais forças e estavam tomando cacete, pra falar a verdade. Mas é aqui que Lloyd liberta todo o seu poder oculto e se torna um ninja dourado, ou o mestre do Spinjitzu supremo, capaz de agora de usar os poderes dourados.
pai e filho têm uma dura e épica batalha um contra o outro, onde felizmente Lloyd sai com a vitória, não só derrotando o Overlord, como também libertando toda a escuridão que estava tomando conta do corpo de seu pai, fazendo ele voltar a ser quem era antes. Depois disso, muita coisa acontece. Zane reencontra o Dr. Julian, que infelizmente morre não muito tempo depois de novo, mas enfim, eles tiveram um bom tempo juntos ainda. As Serpentines construíram toda uma civilização subterrânea, pedras gigantescas, carros voadores passaram a existir e muito mais coisas interessantes aconteceram. Depois de toda a luta entre Lloyd e Garmadon, Ninjago estava completamente destruída, então Sirius Borg assumiu a liderança em reconstruí-la do zero. Esse cara era muito interessante, e como seu nome deixa entender, ele gosta de coisas muito futurísticas. Então, inspirado pelo Dr. Julian, ele não só construiu sua torre Borg, como também criou uma robô ninja chamado Pixel, que se tornou sua assistente. Ah, e ela também vai virar namorada de Zane, tá? Isso é muito foda. Outra coisa interessante que também acontece nesse meio tempo é que Garmadon começa a viver sua nova vida, ensinando jovens a se defender sem usar a violência, como forma de se redimir pelos seus pecados. Papo reto, mesmo com tudo, eu considero Garmadon como um dos melhores personagens do desenho, facilmente. Aproveita e coloca aí quem é o seu favorito. Mas, como sempre, as coisas não poderiam ficar calmas desse jeito, né? Depois de um tempo, nós descobrimos que o Overlord ainda estava vivo na Ilha das Trevas, e de alguma forma conseguiu invadir a rede da Torre Borg e de toda a Ninjago com uma espécie de vírus, criando um exército de robôs ninja que os enviou para sequestrar Lloyd e roubar seus poderes dourados. Com a ajuda de Pythor, que ainda estava vivo, ele conseguiu realizar seu plano e voltou para Ninjago, agora com um corpo físico se tornando um perigo muito maior. Felizmente, Lloyd conseguiu escapar da prisão e compartilhou seu poder dourado para seus companheiros, entretanto com o custo dele mesmo ficar sem poder nenhum. O Overlord, por sua vez, ordenou seu exército ninja robô para roubar as armas elementais, que ele posteriormente forjou e as transformou em uma única armadura de ouro muito poderosa, concretizando agora a profecia do Mestre de Ouro, a profecia das Serpentines, tá? De qualquer forma, a luta entre o bem e o mal teve início novamente, com infelizmente os ninjas ficando em uma situação muito ruim. No fim, Zane infelizmente encontra uma forma de derrotar o Overlord, e de fato consegue realizar isso, mas no processo acaba sacrificando sua própria vida, e em seus últimos momentos lembra da palavra que seu pai deixou, afirmando que ele foi criado para proteger aqueles que não conseguiam. Só que, como nós sabemos, Zane é um robô, então calma, ele conseguiu voltar à vida transferindo seus dados para um outro corpo, mas nesse ponto ninguém sabia ainda. Kai, Cole, Jay e Lloyd, por sua vez, ficaram um tempo separados depois da, entre aspas, morte de Zane. Entretanto, se reuniram novamente ao saberem de um torneio com a promessa de Zane estar vivo. Esse evento, na verdade, foi organizado secretamente pelo Mestre Shen, com o objetivo de reunir os Mestres Elementais para roubar seus poderes. Infelizmente, seu plano dá certo, e com esses novos poderes reunidos, ele lança um feitiço nele mesmo, o transformando em um guerreiro serpentine. Para resolver esse problema, que estava muito complicado, Garmadon sacrificou a si mesmo para lançar um feitiço e abrir um portal para o Reino Amaldiçoado, onde trouxe os antigos generais Anacondrais para capturar o Mestre Shen, já que eles tinham ressentimento contra ele desde a guerra de anos atrás. Dito isso, o problema envolvendo o Mestre Shen foi resolvido, mas em contrapartida, essa abertura de portal para o Reino Amaldiçoado também trouxe o fantasma de Moro de volta a Ninjago. Ele então tomou o controle do corpo de Lloyd, e seu objetivo é encontrar a tumba do primeiro mestre do Spijitzu para conseguir o Cristal dos Reinos. E de fato, ele consegue pegá-lo, mas graças a Nia, que desbloqueou seus poderes elementais de água, vindos de sua mãe, ele é derrotado. E uma coisa interessante é que em seus últimos momentos de vida, Moro reconhece que errou com o Mestre Wu, então parte sem arrependimentos para um lugar melhor. Quer dizer, não sei se ele foi para um lugar melhor não, de fato. Depois disso, muita coisa acontece e Nada-Khan, o príncipe dos Dijins, é liberto por Klaus. Dijins são criaturas míticas muito poderosas, capazes de usar a magia dos desejos, e viviam no reino de Jinjago. Nada-Khan tinha sido capturado e preso muitos anos atrás, mas agora estava finalmente livre, e sua primeira ação foi usar o Cristal dos Reinos para encontrar seus companheiros também presos e voltar para o reino de Jinjago. Infelizmente, ao chegar lá, ele vê uma cena triste. Toda sua terra estava destruída, restando apenas alguns poucos seres. Seu pai então conta que o responsável por isso foi um ninja. Ele dá uma espada rara com a habilidade de capturar as almas desses ninjas. Com sua nova arma, Nada-Khan rapidamente volta a Ninjago e prende quase todos os ninjas em sua espada, restando apenas Nia e Jay. E para piorar, com seus novos poderes, ele estava construindo Jinjago dentro de Ninjago, afirmando que agora aquele reino era seu. Felizmente, Jay e Nia conseguiram voltar no tempo e impedir o Nada-Khan de ser liberto, fazendo todo mundo esquecer sobre aquele acontecimento, menos eles mesmos. Algum tempo depois, mais um problema aparece. A
a Chronix volta da fenda do tempo e se junta ao seu irmão Crux. Juntos, os dois reúnem 3 das 4 lâminas do tempo e constroem um enorme mecha chamado de Perdição de Ferro. Eu não sei se esse é o nome em português, mas esse robô funcionava basicamente como uma máquina do tempo. Eles então começam a viajar no tempo, voltam para o passado, muita coisa acontece e o Wu, junto de Ni e Kai, tentam enfrentá-los nessas viagens, usando a única arma que tinham, que era a lâmina do tempo restante. No fim, eles conseguem derrotá-los, mas com o custo de Wu se tornar um bebê. Ni e Kai, por sua vez, conseguiram voltar ao tempo original, mas ao chegar lá descobriram que o Wu tinha desaparecido. E não só isso, felizmente, eles também conseguiram se reunir com seus pais, que fugiram de Crux depois que foi derrotado. Dito isso, um ano se passa, os ninjas continuaram a defender Ninjago, entretanto, sem nenhuma notícia de Wu, até que um golpe de sorte, Misako encontrou o bebê, mas antes que pudessem voltar, os dois são capturados pela princesa Harumi e sua nova gangue, os Filhos de Garmadon. Harumi tinha perdido sua família durante as lutas anteriores e culpava os ninjas por isso, então seu plano era simplesmente se livrar de todos eles. Para isso, ela foi atrás das 3 máscaras de Oni, um artefato criado pelos Onis, é óbvio, que quando juntas e feito o ritual correto, abriria um portal para o Reino dos Partidos, onde você poderia trazer de volta qualquer pessoa com sangue de Oni. E bem, acho que você já entende o que ela quer fazer, né? Harumi estava fazendo isso para trazer Garmadon de volta, mas não o Garmadon bonzinho, o Garmadon do mal. E para vocês que estão se perguntando como essas máscaras chegaram aí, elas pertenciam a 3 guardas Onis enviados do reino do Oni Dragão, que estavam ali para vigiar o primeiro mestre. Vigiar entre aspas, eles queriam matá-lo na real, tá? Enfim, depois de muito esforço, depois de trair muitas pessoas e tirar vidas de inocentes, Harumi conseguiu dar início ao ritual para trazer o lado sombrio de Garmadon de volta. Nesse meio tempo, os ninjas encontraram Wu e foram impedir o novo ritual. E de fato, conseguiram chegar a tempo e impediram a finalização, mas infelizmente, mesmo com pouco poder, Harumi conseguiu trazer Garmadon de volta. Lloyd, vendo esse lado sombrio de seu pai novamente, toma a dianteira e trava uma luta dura contra ele, onde infelizmente não se dá bem. Ele perdeu a luta, perdeu seus poderes e ficou muito machucado, na beira entre a vida e a morte. Jay, Cole, Kai e Zane conseguiram recuperar o corpo de Lloyd e levar até uma antiga companheira de Wu, Mistake, que ficou responsável por curá-lo. Enquanto Lloyd era curado, os outros ninjas, menos Nia, junto de Wu, partiram para uma missão de recuperar seus poderes. Seu plano era ir até o primeiro reino, o reino do Oni Dragão, para encontrar uma antiga armadura do primeiro mestre, que dava ao seu usuário a capacidade de controlar os dragões. Esse seria seu novo poder de ataque para tentar derrotar Garmadon. Então, depois de chegarem lá, serem presos, caçados por caçadores de dragões e muito mais aventuras loucas, eles conseguiram finalmente encontrar a armadura e iniciaram sua volta a Ninjago. Enquanto tudo isso acontecia do outro lado, Garmadon cria um enorme exército de pedra com um gigante muito poderoso que estava destruindo e dominando toda a Ninjago. Lloyd, por sua vez, foi curado e junto de Nia e mais alguns outros personagens, como a própria Mistake, criaram a última resistência do bem. Nesse ponto, muito tempo se passou e eles assumiram que Jay, Cole, Kai, Zane e Wu estavam mortos, então iniciaram seu contra-ataque. As coisas não estavam nada bem para eles e todos os humanos e as outras raças foram capturadas, restando apenas os membros da resistência. Mistake, por sua vez, vendo a situação, foi enfrentar Garmadon sozinho, frente a frente. E pois é, não se engana com ela, tá? Ela pode ser velha, mas tem um segredinho muito louco. Quando ela chegou na frente de Garmadon, ela mostrou sua verdadeira forma de Oni. E sim, ela foi um dos Onis enviados para vigiar o primeiro mestre, mas se apaixonou pelo reino que ele criou e decidiu ficar ao seu lado. Só que, sendo Oni ou não adiantou nada, porque infelizmente Mistake perdeu sua vida. As coisas estavam cada vez piores para os mocinhos, mas é então que Jay, Cole, Kai, Zane e Wu chegam de volta com vários dragões em seus arsenal. Depois de se reunirem, Lloyd e Wu partiram para enfrentar Garmadon, enquanto os outros ninjas enfrentavam um gigante de pedra. Felizmente, os ninjas conseguiram derrotá-lo, mas Harumi acabou perdendo sua vida nos escombros da luta. Lloyd e Wu, por sua vez, também conseguiram vencer Garmadon, e o garoto teve finalmente seus poderes de volta, enquanto seu pai, entre aspas, dá pra chamar de pai ainda, né? Perdeu os dele. Tudo certo e o bem venceu mais uma vez. Porém, no momento em que estava sendo preso, Garmadon afirmou para Lloyd que esse ainda não era o fim, tinha mais coisa vindo. Mais tarde, nós descobrimos que ele estava falando sobre os Onis, que vão ser um problemão mais pra frente. Harumi, por sua vez, que estava no reino dos partidos depois de morrer, acabou tendo um encontro com o Overlord e juntos fazem um acordo. Ele a reviveria, caso ela o ajudasse com algumas outras coisinhas. No fim, depois de voltar a Ninjago, ela foi imediatamente até a montanha de Shintaro para comprar a Pedra da Vingança, um item muito poderoso que simplesmente poderia desativar ou negar os poderes elementais. Voltando para os ninjas, a invasão dos Onis tem início através do Cristal dos Reinos. Infelizmente, os ninjas não estavam confiantes de derrotá-los sozinhos,
humanos. Então libertaram Garmadon com a condição deles ajudar. Garmadon então recuperou seus poderes e junto com Lloyd quebraram o cristal do reino. Entretanto, já era tarde demais, porque muitos Oni já tinham atravessado. No fim, os dois conseguiram escapar deles com a armadura dourada e se juntaram ao restante do grupo. Kai, por sua vez, usou suas habilidades na forja para transformar a armadura de volta nas 4 armas elementais, o que vai ser muito importante para o decorrer da luta. Agora, com seus poderes de volta, o grupo faz um ataque em conjunto contra os Onis, com o Tornado da Criação, que por sua vez foi muito efetivo, dando um fim a todos. Depois de tudo, eles comemoraram, enquanto Garmadon pela primeira vez ia embora sem os trair. Mas algum tempo se passa e os ninjas começam uma aventura dentro de uma antiga pirâmide. Só que como sempre alguma coisa dá errado e eles acidentalmente libertam a Sphira, a serpentina que foi presa por Wu muitos anos atrás. Como era de se imaginar, ela estava muito irritada com ele, então deu início ao seu plano de vingança. Para isso, ela coloca suas mãos em um dos 2 pergaminhos proibidos de Spinjitzu e parte para lutar contra o velhote. Lloyd, por sua vez, coloca a mão no outro pergaminho para contra-atacar e junto de Zane conseguem quase congelar por completo a Sphira. Entretanto, como último recurso, ela lança um poderoso feitiço diretamente no sentido de Wu. Esse era para ser o fim do velhinho, mas felizmente Zane foi rápido bastante e conseguiu intervir, pulando na frente dele. Essa sua ação acabou enviando para o Reino do Nunca, o reino mais longe de Ninjago, que segundo o primeiro mestre tinha grandes chances de você nunca mais conseguir voltar. Infelizmente, durante a viagem, nosso robozão perdeu suas memórias e acabou sendo manipulado por Vex, que é tipo um humano daquele reino que tinha a capacidade de se transformar em animais. Vex então fez a cabeça de Zane, que usou seus poderes para destruir todo o reino, prender pessoas inocentes, congelá-las e basicamente se tornar o imperador tirano de lá. Enquanto isso, em Ninjago, Wu encontrou uma forma de chegar até o reino do Nunca e enviou J.K., Cole e Lloyd para resgatá-lo. Chegando lá, os garotos descobriram toda a atrocidade que seu companheiro estava fazendo, então Lloyd foi rapidamente enfrentá-lo, enquanto os outros ficavam para proteger as vilas que restavam ali. Felizmente, depois de Lloyd encher Zane de porrada, ele recuperou sua memória e imediatamente reverteu tudo o que fez, descongelando o povo e libertando seus soldados. No fim, tudo acabou bem e eles voltam para Ninjago com seu companheiro são e salvo. Depois disso, os ninjas são convidados por Vangelis, o rei de Shintaro, para o aniversário de sua filha Vanya. E sim, esse cara é o mesmo que vendeu as Pedras da Vingança para Harumi. Lá na festa, todos se conhecem melhor e Vanya fica muito próxima de Cole. Em meio a de suas aventuras, os dois perceberam que tinha algo de muito errado em Shintaro e iniciaram suas investigações. Nisso, eles descobriram que embaixo do palácio tinha uma masmorra onde 2 raças de seres eram feitas de escravos para minerarem as Pedras da Vingança. Os dois rapidamente buscaram a ajuda dos outros ninjas que trabalharam em equipe, conseguindo libertar essas criaturas e bater de frente com o responsável por isso, conhecido como Feiticeiro do Crânio. Entretanto, seu ataque acabou fracassando completamente e Lloyd, Jay, Zane e Nia são capturados. Do outro lado, Vanya, Cole e Wu tentavam criar um plano para resgatar seus companheiros, então foram em busca da ajuda do rei Vangelis. Só que é aqui que ele revela que ele é o Feiticeiro do Crânio e os envia para a parte mais profunda e perigosa de Shintaro. Depois de caírem, eles uniram forças com outros aventureiros que também tinham sido pegos pelo rei anteriormente e conseguiram finalmente libertar os ninjas. Cole, por sua vez, enfrentou o rei Vangelis sozinho e o derrotou usando sua nova habilidade, a explosão Spinjitzu. Com isso, Vangelis é preso, Vanya se torna a nova rainha e Harumi também acaba sendo afetada, porque agora ela estava sem fornecedor da Pedra da Vingança. E não se preocupem, ela vai aparecer daqui a pouco de novo. Depois daqui nós temos mais uma aventura interessante. Misako, a mãe de Lloyd, junto de um aventureiro experiente, e Wu iniciaram uma expedição muito perigosa em uma ilha desconhecida, onde infelizmente acabou dando merda e eles são capturados pelos guardiões. Obviamente, Lloyd e seus companheiros vão em busca de resgatá-los, e em meio às suas investigações, eles descobrem que essa ilha já existia muito antes de Ninjago sequer existir. Ela é aquela ilha onde os guardiões viviam, aqueles seres que ajudaram o primeiro mestre na luta contra o Godira. Infelizmente, eles estavam sendo manipulados por um bandidinho meia tigela que só queria saber de riquezas. Ele estava fingindo ser o Godira com um barco idêntico a ele, pedindo sacrifícios e ouro como pagamento para que não destruísse tudo. Quando os ninjas chegaram na ilha, Jay acabou sendo capturado e seria enviado como um sacrifício, mas felizmente Lloyd e seus companheiros conseguiram salvar a tempo e por fim prenderam o bandidinho. Enquanto isso, debaixo do oceano, o príncipe Kalmar, o Merlopiano, descobriu sobre o templo de Wodira e começou a fazer experimentos com aquele amuleto lá do início, na tentativa de trazê-lo de volta à vida, porque ele simplesmente sentia ódio das pessoas da superfície. Infelizmente, esses seus experimentos fizeram com que Nia perdesse o controle de seus poderes elementais. Os ninjas sabiam que isso não era normal, então iniciaram uma investigação e descobriram uma cidade aquática chamada de Merlópia. Kalmar odiava os seres da superfície, então essa foi uma ótima oportunidade para ele iniciar seu plano de vingança.
vingança. Ele então tirou a vida de seu próprio pai, assumiu o trono e colocou a culpa nos ninjas que tinham acabado de chegar. Sem muito o que fazer, o grupo é preso, mas felizmente são salvos por Bentomar, o irmão adotivo de Kalmar, que não apoiava nem um pouco suas atitudes. Entretanto, nesse meio tempo em que estavam presos, Kalmar conseguiu concluir seu plano e trouxe o Ojira de volta à vida. Só que, como agradecimento, ele acabou comendo Kalmar com uma bocada. Um fim à altura dele, né? A destruição tomou conta da terra. Tempestades, ventanias, inundações. Ninjago estava sofrendo o mesmo mal que quase o destruiu milênios atrás. Estava tudo desesperador. Ninguém conseguia parar o Ojira. Mas é aqui que Nia se sacrifica para se tornar uma só com o mar e no fim derrota a cobra gigantesca, assim como Nia de sua ancestral fez. Com isso, o problema maior é resolvido e os ninjas fazem um funeral em homenagem à garota. Um ano se passa desde essa aventura e muita coisa acontece. Bentomar se torna o rei de Merlópia, o prefeito de Ninjago criou um novo grupo de ninjas porque o antigo estava separado desde o último acontecimento e cara, é compreensível eles estarem assim porque eles passaram por muita coisa e no fim perderam até mesmo Nia. No fim das contas, J.K., Cole, Zane e Lloyd se reúnem novamente para buscar uma forma de trazer a garota de volta à vida. Além disso, do outro lado nós descobrimos uma coisa importante. Nia não tinha morrido de verdade na luta, ela tinha se tornado uma espécie de espírito da água. Os ninjas, por sua vez, então buscaram uma forma de trazer Nia para um corpo físico normal. Então pediram ajuda a Asphira, que estava naquele momento na prisão. Os ninjas entraram furtivamente na prisão e a libertaram, e como combinado, Asphira restaurou a forma humana da garota. Foi bem simples para dizer a verdade, mas essa sua ação vai acabar tendo um efeito muito ruim. Enfim, esse era para ser um momento para comemorar, mas não, nós não temos tempo para isso, porque o prefeito prendeu os ninjas por invadir a prisão. Sim, cara, é incrível, ele prendeu os heróis que sempre protegeram Ninjago. Isso tudo é para promover o grupo ninja que ele tinha criado. Olha que safado. De qualquer forma, do outro lado, Asphira escapou e é recrutada por Harumi para criar um novo grupo com todos os maiores vilões que foram derrotados pelos ninjas. Grupo esse chamado de Conselho do Rei Cristal. Nia, por outro lado, que não tinha sido presa, conseguiu libertar seus companheiros da prisão ao descobrir sobre Harumi e seu novo grupo. Só que infelizmente Lloyd teve um destino diferente e acabou sendo capturada por ela no processo. Com isso, o Conselho dá início ao seu plano. Eles queimam o mosteiro de Wu e roubam as 4 armas elementais para trazer o Overlord de volta com o corpo físico. Lloyd, por sua vez, conseguiu escapar das mãos de Harumi, porém, Ninjago já estava sofrendo nas mãos do Overlord e seu novo exército feitos de Pedra da Vingança. Nesse ponto, quase todo mundo em Ninjago tinha sido transformado em zumbis de cristal. Garmadon, por sua vez, vendo a situação, também se uniu à batalha ajudando os ninjas. E sim, ele não tinha aparecido até então porque ele estava se exilando da sociedade para se redimir de seus pecados. Lloyd se junta ao seu pai e vão enfrentar o Overlord, enquanto os outros ninjas seguravam o exército de zumbis. Harumi, que estava do lado do Overlord, descobriu que Garmadon não foi o culpado pela morte de seus pais, mas sim o próprio Overlord. Então virou a casaca e se uniu a Lloyd e Garmadon. Do outro lado, mais e mais companheiros chegavam para ajudar na luta dos ninjas. O povo de Shintaro, os Merlopianos, as Serpentines, todo mundo que eles ajudaram antes apareceram. Lloyd e seu pai, por sua vez, não tinham forças suficientes para derrotar o Overlord. Garmadon acabou ferido seriamente durante a batalha, correndo um sério risco de morte. Essa situação toda fez despertarem os poderes completos do garoto, mas nem assim ele conseguia derrotar o vilão. É então que Cole, Zane, Jay e Kai, por sua vez, unem suas armas elementais para se tornarem a criatura lendária, aquela que tinha todo o poder da criação. Com isso, eles uniram forças com Lloyd e juntos conseguiram derrotar de uma vez por todas o Overlord. Com, infelizmente, o preço sendo perder seus poderes e armas temporariamente. Dessa forma, depois de tantas guerras e tantos problemas, Ninjago passou a viver uma era de paz por muito tempo. Bem, isso aqui decreta o fim de Lego Ninjago, e a partir daqui começa Ninjago Ascensão dos Dragões, com novos personagens e uma história muito louca. Então, se vocês quiserem que eu traga a sua história completa, deixa muito like e comentários nesse vídeo. É isso, obrigado por ficarem até aqui e te vejo em um próximo vídeo. Valeu! Opa, bom? Lego Lendas de Shima, um desenho complexo e muito profundo, envolvendo tradição, uma gigantesca guerra entre as 8 tribos, a batalha entre a tribo de fogo e as antigas tribos de gelo, e apesar de ser bem esquecida, se tornando praticamente uma Lost Media aqui no Brasil, ela é tão boa quanto Ninjago. Então hoje eu vou te contar a sua história completa, do início ao fim, cobrindo todos os detalhes que passaram despercebidos por você, ou que você sequer conseguiu assistir. Então, sem mais enrolação, vamos do começo. Séculos atrás, antes do surgimento dos humanos, a Terra era governada completamente e somente por animais normais, até que um certo dia suas vidas mudaram completamente, quando um raio misterioso acertou o Monte Kávora, arrancando boa parte de seu tobo e o abençoando com uma água mágica chamada de Chi. Esses animais que viviam tranquilo acabaram bebendo dessa água misteriosa, passando por uma evolução surpreendente, saindo de animais comuns para animais bípedes e muito mais inteligentes. Essa evolução levou também à criação de
tribos, sendo elas a tribo dos leões, dos crocodilos, das águias, dos lobos, dos gorilas, dos corvos, dos rinocerontes e por fim a dos ursos. Além de algumas outras que mais pra frente nós veremos melhor, mas a princípio essas são as 8 tribos principais que vemos no desenho. E uma outra coisa interessante a se comentar é que tivemos um animal de cada uma dessas 8 tribos que se recusaram a beber da água mágica para permanecerem como animais simples, do jeito que eles eram, que ficaram conhecidos como as bestas lendárias. É dito, segundo uma lenda, que quando Shima mais precisar, essas bestas voltarão para salvar a todos, e todos atualmente acreditam muito fielmente nisso. Dito isso, nós vamos conhecer primeiramente os leões, que foram basicamente a primeira tribo a se desenvolver, se tornando basicamente os reis que comandavam Shima. Eles também foram os primeiros a descobrir aonde a fonte de Chi estava, então se tornaram também seus guardiões. Todo mês, Lagraves, o rei da tribo dos leões, fazia um evento, reunindo todos os reis das outras 7 tribos, onde lhes entregava suas partes de Chi. E o Chi aqui era dividido dessa forma para que não houvesse uma tribo com mais poder ou energia que a outra, evitando assim também o início de uma possível guerra ou de um desastre sem precedentes. Para você que está se perguntando para que serve o Chi, eu vou te explicar. Ele é basicamente uma bola que, quando colocada em sua armadura, corpo ou qualquer outra parte de si, dava ao usuário um poder imenso, aumentando suas habilidades em quase 10 vezes, segundo a wiki aí de Shima, né? Os conectando também ao seu estado de animal primordial, aumentando a inteligência, essas coisinhas assim. E uma regra muito importante sobre o seu uso é que os membros das tribos não tinham a permissão de conectar Chi em seus corpos antes de se tornarem adultos, porque antes dessa idade seu corpo não conseguiria suportar tamanho poder. E uma outra coisa muito interessante é que todo mês uma bola de Chi dourada também era criada, mas por ser uma única unidade havia um torneio onde o ganhador ficaria com ela. Ela é meio que o prêmio principal de tudo ali. E esse Chi dourado é tão especial assim porque, diferente das bolas de Chi comum, ela aumentava ainda mais o poder de quem a usasse, e não só isso, também poderia ser usado de formas inimagináveis. Com isso, nós conhecemos nosso protagonista principal, Laval, o príncipe da tribo dos leões, que um dia irá governar tudo. Ele faz muita merda por aí e quando eu digo isso, acreditem em mim, ele quase destruiu Shima 2 vezes. E ele também é ocupado por muita coisa que vai acontecer daqui pra frente, tá? Vocês vão ver. Laval era amigo de todos os príncipes das outras tribos e alguns líderes, mas principalmente de Krager, o príncipe dos crocodilos. Certo dia, os 2 melhores amigos estavam em seu lugar favorito, brincando, lutando, se divertindo. E impaciente para conseguir o seu Chi, Krager sugeriu para Laval deles entrarem na sala secreta onde era guardado todo o Chi de Shima, dando uma desculpinha esfarrapada que era bom eles verem para ter uma ideia melhor de como é que funcionava e aquela coisa toda, né? Laval sabia que isso era ilegal e sabia também que estava entrando numa fria, mas mesmo assim seguiu seu amigo e foram até a sala secreta. E bem, como era de se imaginar, tentado com tanto poder, Krager imediatamente pegou uma das bolas de Chi e colocou em seu peito. O problema é que, como dissemos antes, tinha uma idade mínima para usá-lo, e infelizmente nosso crocodilo acabou perdendo completamente o controle de seu poder, entrando basicamente em Berserker. Felizmente o rei Lagraves conseguiu parar o crocodilo e planejava puni-lo, de acordo com as leis. Os 2 reis, junto de seus filhos, foram colocados frente a frente. Lagraves obviamente queria punir Krager, mas Crominos culpava Laval e queria que ele se desculpasse, dizendo que ele que fez a cabeça de seu filho. Mas bem, obviamente Laval não fez nada disso e seu pai claramente o defendeu. No fim das contas, ninguém se desculpou e as coisas ficaram assim por um tempo, com os 2 grupos tendo essa rixazinha entre si. Mas se você pensou que isso ia parar por aqui, você obviamente achou errado. Sabendo agora onde estava escondido o Chi, Krager se juntou ao Oris, o atual líder dos lobos, e foi tentar conseguir mais Chi. Eles obviamente foram descobertos nesse meio tempo e Laval começou a perseguir seu melhor amigo para entender melhor o porquê dele ter feito isso. Krager, em desespero, rapidamente atirou para cima um sinal de emergência, convocando toda a sua tribo e dando início a uma guerra entre os leões e os crocodilos. Nesse meio tempo, Laval e Krager conseguiram conversar e chegar a um acordo, mas mesmo tentando convencer seus pais, infelizmente a guerra já tinha começado. Muita coisa acontece durante a batalha e o veículo dos pais de Krager fica preso no limite de um desfiladeiro muito profundo. Então no fim, mesmo com muito esforço, Crominos e sua esposa caem desfiladeiro abaixo. E uma coisa importante sobre esse desfiladeiro é que as pessoas daquela região acreditavam que tudo que caía não voltava de forma alguma. Então Crominos e sua esposa foram dados como mortos. Depois disso, a tensão entre os 2 grupos foi ficando ainda maior, com ressentimentos crescendo em seus corações. Cruller, a irmã de Krager, que sempre cobiçou o trono de seu pai, tentava fazer a cabeça do
do crocodilozinho para se vingar da tribo dos leões. Mas o garoto sabia que a culpa era toda sua e de mais ninguém. Então, para colocar seu plano em ação, Crawler usou uma planta mágica que tinha a habilidade de persuadir a pessoa que cheirasse seu pólen, fazendo com que Krag se tornasse basicamente uma marionete sua, dando início assim à sua vingança, começando atacando a tribo dos leões. Dito isso, no dia seguinte seria o dia da entrega do Shi para as outras tribos, e principalmente seria o dia em que Laval ganharia seu próprio Shi. Todo mundo estava animado, era uma festa e tanto no Templo dos Leões, mas esse também era o momento perfeito para um ataque em conjunto. Krag uniu forças com outras duas tribos, a tribo dos lobos, comandada por Oris, e a tribo dos corvos, que na minha opinião são as piores duas tribos. O ataque infelizmente dá certo de início e Krager consegue roubar algumas pedras de Shi, mas em resposta a esse ataque, os leões foram muito inteligentes. Lagraves, por sua vez, chamou reforços, convocando as tribos aliadas para ajudá-lo. Entre seus aliados estavam a tribo dos gorilas, que normalmente eram seres neutros, mas não queiram ver eles irritados, tá? Eles podem brigar muito. E principalmente sua maior aliada, a tribo das águias, um povo cheio de história e muito sábio. O confronto, por sua vez, continuou a aumentar sem parar. Explosões, mortes, tudo que uma guerra podia proporcionar estava acontecendo. Laval, por sua vez, enfrentava seu antigo melhor amigo em uma luta cara a cara, e Krager, que ainda estava sob o controle de sua irmã, culpava o leão por ser o responsável da morte de seus pais. Laval, obviamente, não queria enfrentar seu amigo, ele estava se segurando ao máximo para não feri-lo, mas Krager, em um momento de fúria, joga o garoto na água. Isso pode não parecer muito ruim à primeira vista, mas acaba sendo horrível, porque Laval não sabia nadar. Se afogando, o garoto estava quase perdendo sua consciência, mas felizmente foi salvo por ninguém mais, ninguém menos que uma das bestas lendárias, o próprio leão. Como nós dissemos antes, esses seres voltariam para Shima quando ela mais precisasse. E bem, esse aqui parecia ser o caso. Junto de Laval, eles chegam até o centro da guerra, no Templo dos Leões. Todas as tribos em volta ficaram espantadas ao ver uma das bestas lendárias bem em sua frente. Então é claro que imediatamente largaram suas armas e pararam a guerra. Krager, por sua vez, ainda sob o efeito da planta, até tenta atacar, mas, bem, ela era muito superior comparado com aqueles seres evoluídos. Então deu só um tabefe no crocodilozinho que saiu voando. Com isso, eles entendem que ali acabou. As tribos recuam e Laval finalmente consegue colocar o Shi pela primeira vez em seu corpo, amplificando em 10 vezes os seus poderes. No fim, tudo é encerrado e a besta lendária também vai embora, dando a entender que seu trabalho foi cumprido. Um mês depois, nada demais aconteceu nesse meio tempo, porém a tensão entre os dois grupos estava chegando em seu ápice. Durante o próximo dia da distribuição de Shi, todas as tribos se reuniram novamente, e mesmo sendo inimigos jurados, a regra era que o Shi deveria ser distribuído igualmente. Então Lagraves foi obrigado a entregar o Shi para os crocodilos. Como era de se imaginar, o garoto leão, insatisfeito, confrontou seu amigo depois do evento para tentar tomar o Shi que ele recebeu, porque ele acreditava ser injusto. Krager, por sua vez, se faz de inocente e entrega voluntariamente o Shi que ele recebeu para meio que pintar o garoto como o vilão da história, dizendo que ele os roubou e aquela coisa toda. E aqui eu não sei se ele foi gênio ou foi burro, mas acaba dando certo, porque Laval vai até a beira daquele mesmo desfiladeiro de antes e joga fora o Shi que recebeu do crocodilo. E por favor, lembrem dessa cena, porque ela vai ser muito importante. Dito isso, em um ato de raiva, Krager acaba atacando Laval, que também cai no desfiladeiro. Esse era para ser o seu fim, nada conseguia voltar no desfiladeiro, mas felizmente, antes que tudo estivesse perdido, ele foi salvo por Eris, levado de volta para o Templo dos Leões. Durante um bom tempo, ele até tentou de todas as formas conseguir obter mais Shi, mas felizmente não fez muita coisa aqui não e só passou mais um tempo. Dito isso, outro mês se passa, e era o momento da competição para ver quem ficaria com o Shi dourado novamente. E dessa vez seria uma corrida de motos, tecnicamente uma corrida com speeders, mas enfim, é meio que uma corrida de motos aqui, tá? Durante essa corrida nós conhecemos dois importantes personagens, Dum Delauche, um pavão conhecido como o maior velocista de Shima, mas que tinha se aposentado um tempo atrás. E para vocês que estão se perguntando o porquê dele voltar do nada, bem, é claro que foi dinheiro, né? Krager pagou Dum Delauche para ele ganhar a corrida e pegar o Shi dourado, já que ele mesmo tinha capacidade de ganhar, tá? E o outro personagem que conhecemos é o Shadow Wind, uma figura sombria e muito habilidosa. E cara, esse aqui sim é o atual melhor corredor de Shima. Entretanto, ninguém sabe de fato quem ele é. Ele tinha ganhado inúmeras corridas um tempo atrás, e essa aqui ele também ganhou. Então no fim apenas pega seu prêmio e vai embora sem dizer sequer uma palavra.
Dito isso, mais um tempinho se passa, alguns episódios acontecem uma coisinha ou outra, mas nada demais, até que Krager sai finalmente do controle de sua irmã, e obviamente repudiava tudo o que ela estava fazendo. Crawler, por sua vez, não queria desistir, então para manter vivos seus planos de destruir os leões, ela entra em contato com a tribo dos lobos. Porém, eles não eram burros o bastante para enfrentar os leões sozinhos, né? Então recusaram sua proposta inicial. Em resposta, Crawler inteligentemente mostra o juramento da matilha, que é basicamente um acordo feito entre a tribo dela e a tribo dos lobos muito tempo atrás, onde afirmava que os lobos a ajudariam em qualquer ocasião e em qualquer tempo. Dessa forma, ela meio que força eles a seguir suas ordens, mas para incentivá-los ainda mais, ela faz um acordo, onde daria fim a esse juramento caso eles roubassem todo o chi da tribo dos leões. E bem, essa era uma proposta tentadora, então todos ali obviamente concordaram, e eles planejam fazer seu ataque durante o próximo torneio de chi dourado. Dito isso, chega o dia e astutamente o Oris usa uma raposa para semear a discórdia naquele grupo, basicamente bagunçando tudo, inventando mentiras e colocando uma tribo contra a outra, fazendo com que os guardas leões estivessem ocupados tentando acalmar a todos e eles pudessem roubar o chi tranquilamente. Dito isso, em meio à luta, Laval e Krager descobriram sobre o plano de Crawler, então rapidamente deixaram a competição e vão tentar impedi-los. Dessa forma, o príncipe dos leões e o atual rei dos crocodilos uniram forças contra o mal. Entretanto, durante a batalha, nosso crocodilo é arremessado longe, correndo um grande risco de morte, e Laval obviamente corre para salvá-lo, deixando com que infelizmente os ladrões fugissem com todo o chi. Mas no fim das contas, Krager foi salvo, tá? Isso é importante. Do outro lado, depois de tudo isso, Crawler comemorava, e assim como combinado, jogou fora o juramento da matilha no mesmo desfiladeiro de antes. E eu tô afirmando que é no mesmo desfiladeiro porque isso vai ser importante, tá certo? Dessa forma, os lobos estão finalmente livres e voltam a ser aqueles seres que foram antes, saqueando e destruindo tudo o que queriam, como se nada agora os limitasse mais. Eles se tornaram ainda mais fortes no passar do tempo e começaram a roubar o chi de todas as outras tribos espalhadas por Shima, e planejavam até mesmo atacar os leões. Enquanto isso, Crawler foi finalmente presa por seu irmão, que agora estava completamente são, mas é claro que isso ainda está longe de acabar. Os roubos de chi estavam ficando cada vez mais comuns. Os lobos estavam roubando tudo e qualquer pessoa, animal no caso, né? Então, como uma tentativa de redistribuir o chi corretamente entre as tribos, Laval deu a sugestão da sua tribo se unir com a tribo das águias para entregarem diretamente o chi para as tribos afetadas. Esse é um plano bem complicado de se executar, porque os lobos estavam famintos atrás desse chi, mas mesmo assim eles começaram a tentar. Em um desses transportes carregados de chi, os lobos quase conseguiram roubar Ares e os leões. Eles só não conseguiram graças a Krager, que felizmente estava por perto. Ele então criou uma distração e os leões conseguiram fugir junto de Ares em direção das outras tribos, mas infelizmente acabou sendo preso não muito tempo depois, porque era muitos lobos contra um crocodilo, né? E o mais chocante disso tudo aqui, eu acho, ele foi levado para a mesma prisão que sua irmã estava, porque ela também foi pega pelos lobos. O lado bom da história é que essa sua prisão não demorou muito, porque Laval chegou e facilmente os libertou. Além disso, todo esse evento de Krager ter ajudado os leões, Laval ajudar o Krager, fez com que os dois amigos se reconciliassem. E não só isso, todas as outras tribos também reconheceram seus próprios erros e decidiram assinar um tratado de paz. Todos os 8 personagens principais que representavam suas próprias tribos se uniram da Rocha Eterna, sendo eles Laval dos leões, Krager dos crocodilos, Ares das águias, Gorzan dos gorilas, Oris dos lobos, Rogan dos rinocerontes, Hazar dos corvos e Bladvik dos ursos. E também além deles temos Skynet, que estava ali como moderador de tudo. Estava indo tudo bem, todos tinham se entendido, todos colocaram seus pontos que queriam concordar ou não, mas é aqui que Crawler entra em cena mais uma vez e lança aquela mesma planta mágica dentro da fogueira, criando uma névoa conhecida como a Névoa do Destino. Essa névoa acabou colocando todos os representantes em um sono profundo compartilhado, onde mostravam qual seria o verdadeiro destino de cada um ali. Nessa alucinação, Krager se viu como o dono de Shima, que tinha todo o poder em suas mãos e poderia controlar todo mundo. Obviamente ele ficou encantado com isso, ele queria isso pra ele, então começou a agir feito um louco sedento por poder. Bem, agora Crawler já não precisava mais persuadir ele, né? Ele ficou louco por si mesmo, com fome de poder. Dentro desse sonho, Krager era super poderoso. É como se ele estivesse no auge de seus poderes, tá? E destruía qualquer um dos representantes em uma luta no sonho. Felizmente, Skynet não entrou no sonho e conseguiu despertar Laval o jogando dentro da água. Laval, por sua vez, até tentou acordar Krager, mas era impossível. Toda vez que ele entrava novamente do sonho, ele tomava uma pisa, aí tinha que voltar pra água, aí ia tentar de novo e ficava nesse ciclo.
Então, no fim das contas, ele foi diretamente para a tribo dos leões pedir ajuda para salvar seus amigos. Ele explicou toda a situação para seu pai e queria usar o Chi Dourado para acordar a todos e impedir que algo pior acontecesse. Como eu tinha dito antes, o Chi Dourado tem várias funções, tá? Seu pai, por sua vez, não podia atender seu desejo, porque era proibido entregar tanto poder a uma pessoa assim, sem que houvesse uma competição. Infelizmente, essas eram as regras. Mas se você conhece Laval, você sabe que ele gosta de quebrar algumas regras, né? Então, no fim das contas, ele roubou o Chi Dourado. No fim, deu tudo certo, ele acordou e salvou seus amigos, só que Krager estava completamente louco. Então, assinar o Tratado de Paz já não era mais uma opção para ele. Voltando novamente para Laval, agora ele deveria enfrentar uma punição severa por seu crime de roubar o Chi Dourado, e a sentença era o exílio permanente. Seu pai obviamente prometeu diminuir a punição depois de entender a situação, mas Laval não aceitou. Por quê? Porque ele é burro. Não só isso, né? Ele também era muito orgulhoso e porque para ele era mais honrado aceitar a punição completa. Com a ausência de Laval, Krager colocou o plano de sequestrar Lagraves em ação. Ele fingiu ser o garoto e armou uma armadilha, prendendo então o rei em uma gaiola. Lá dentro ele não estava sozinho, ele também encontrou Cruller, a irmã de Krager, e em meio a suas conversas ela conta toda a sua história até se tornar uma vilã, dizendo que nunca quis ser do mal, e aquela coisa toda, né? Enfim, voltando para Laval, ele não tinha ido muito longe de casa não ainda, mas seu destino era as terras distantes, que ficava ao redor de Shima, conhecido também por ser o local mais perigoso de lá. Felizmente ele acabou sendo seguido por Skinnet e Pluva, um pássaro que é o dentista dos crocodilos. Essa informação aqui é surreal. Mas enfim, é importante ele ter esse relacionamento, porque ele tinha acabado de voltar de um de seus atendimentos para avisar o garoto que seu pai estava preso lá. Entretanto, antes que pudesse dar meia volta, Shadowwind aparece novamente, entrega para Laval o juramento da matilha e vai embora sem dizer uma única palavra. O ponto importante aqui é que, no juramento da matilha tinha um novo texto, dizendo: nos faça orgulhosos, bebê do milagre. E essa aqui era a forma que o rei Crominus e sua esposa usavam para chamar Krager quando ele era um bebezinho, e ninguém mais sabia sobre isso. O garoto, por sua vez, vai até a base dos crocodilos mostrar aquilo para Krager, e saber que seus pais poderiam ainda estar vivos reacenderam uma chama de bondade no coração do crocodilo. Mas no fundo ele ainda tinha o objetivo de dominar Shima, tá certo? Porém, em troca dessa informação importante, ele aceitou ao menos libertar Lagraves. Os dois juntos então voltam para o Templo dos Leões e, graças aos seus feitos, Laval foi absolvido de seus crimes, podendo novamente voltar para sua tribo. Dito isso, não muito tempo depois, uma nuvem negra começou a atacar o Monte Cávora, e depois de algumas pesquisadas, Laval descobre que essa nuvem estranha vinha diretamente do Reino Esquecido. O porquê? Bem, nós vamos descobrir depois. De qualquer forma, Laval reúne todas as 8 tribos no pé do Monte Cávora e começa a atacar a nuvem negra com balas, a lá RJ mesmo, tá ligado? Felizmente eles conseguem afastar o problema, mas um problema ainda maior surge. Com a saída da nuvem negra, o Monte Cávora interrompe a produção de água, ou seja, o Chi parou de ser produzido. Krager, por sua vez, aproveita a oportunidade e coloca toda a culpa em Laval, porque essa ideia tosca de dar tiros na nuvem foi dele. Uma discussão entre todas as tribos tem início, algumas concordavam com Krager, já outras não. Dessa forma, o caos começava a se instaurar novamente em Shima. Krager então obrigou os lobos a se unirem a ele em uma guerra contra os leões, já que agora ele tinha o juramento da matilha novamente. Os corvos, por sua vez, também se juntaram ao lado do vilão, e por incrível que pareça, até mesmo os rinocerontes também se juntaram a ele. Outra guerra entre todas as tribos tem início, dessa vez um 4v4, com os crocodilos, corvos, lobos e rinocerontes atacando os leões, que uniram forças com as águias, gorilas e ursos. Explosões, morte e destruição tomam por completo o cenário de Shima. Laval e Krager, por sua vez, também tiveram uma breve luta um contra o outro. Os dois acabaram infelizmente ficando à beira da morte quando são jogados dos muros do Templo dos Leões, e em meio à sua queda se lembraram do quão forte era sua amizade. Krager sobrevive à queda, mas Laval estava aparentemente morto. Ver essa cena fez com que o vilão se tornasse bom novamente, ficando completamente devastado por ter tirado, entre aspas, a vida de seu amigo. Só que bem, felizmente Laval sobreviveu, tá? E depois de acordar novamente, ele foi correndo para a beira do Reino Esquecido, junto de Shadowwind, para tentar resolver a situação de alguma forma. E de fato, eles descobrem muita coisa chegando lá. Eles não só encontram o crocodilo lendário, como também encontram a rainha dos crocodilos em suas costas. Com isso, nós descobrimos que ela e o rei Crominus não morreram quando caíram num precipício. Então vamos com calma aqui, tá certo? Vocês se lembram que um tempo atrás, Laval jogou aquelas bolas de Chi dentro do mesmo precipício, certo? Então, seres que nunca tiveram acesso a esse poder conseguiram graças a ele e tiveram uma evolução surreal. Aranhas, morcegos e escorpiões agora eram inteligentes e muito poderosos.
O rei e a rainha até conseguiram sair do precipício, mas Crôminos acabou sendo capturado por esses novos seres poderosos. Além disso, até mesmo as bestas lendárias foram capturadas por eles. Dito isso, uma aventura para salvar as bestas lendárias e o rei dos crocodilos tem início. O grupo com os 8 personagens principais é formado, e seu único e preciso objetivo é adentrar no reino esquecido. Porém, infelizmente, como esse era um lugar desconhecido, tinha muitos perigos que fizeram os personagens suar frio ali. Eles se perderam em uma floresta, encontraram plantas carnívoras que soltavam veneno, foram perseguidos pelos seres daquela nuvem negra e muita coisa louca acontece. Nisso, eles encontram uma casa no meio do nada e simplesmente decidem entrar, o que obviamente dá errado e eles acabam presos em uma armadilha. Felizmente, o dono dessa casa era Lavertus, um leão que foi banido/exilado permanentemente tempos atrás por conta de uma traição, que infelizmente nós não sabemos nada sobre ainda. Lavertus era um indivíduo enigmático, ninguém sabia ao certo se poderia ou não confiar nele, mas como essa era a única opção do grupo, Laval decidiu acreditar. Como dissemos, todas as bestas lendárias foram capturadas pelas novas tribos criadas no Reino Esquecido. Felizmente, com táticas geniais, eles conseguiram salvar quase todas as bestas. Pô, eles criaram um carro tipo besouro para chamar a atenção das aranhas, cara. Se isso aqui é não ser genial, eu não sei o que é então, viu? Nesse meio tempo, entre táticas, resgates e tudo mais, nós descobrimos uma informação importante sobre Lavertus. Ele era o corredor misterioso Shadowwind. Tem mais coisas sobre ele que nós descobrimos, mas eu acho que não é bom falar agora. Vamos deixar mais pra frente, tá certo? Enfim, voltando ao foco, as coisas estavam indo bem para os garotos. E só faltava o lobo para ser resgatado, que felizmente estava preso junto do rei Crôminos. Essa era uma oportunidade de ouro para resolver todos os problemas e poder meter o pé pra casa. Então, Krager junto de Oris dão início ao seu plano de resgate sozinhos, o que bem, obviamente não dá certo, né? E eles acabam sendo capturados pelos escorpiões. Mas pelo menos pai e filho aí tiveram um reencontro, né? Se Crôminos morresse mais pra frente, pelo menos ele já tinha visto o filho. Laval e o restante do grupo, por sua vez, notam o desaparecimento de Krag e Oris e decidem procurá-los. Para isso, Lavertus entregou algumas armas especiais que ele tinha guardado, incluindo uma espada real dos leões, algo que não é qualquer leão que deveria ter. Muitas questões estavam na cabeça de Laval, mas como ele não tinha muito tempo para isso, ele decidiu deixar de lado e ir salvar seus companheiros. Então, cada um dos personagens montou em uma das bestas lendárias e saíram floresta adentro. Depois de muito procurar, eles encontram a caverna onde seus amigos estavam presos, que também era a base principal dos escorpiões. Enquanto a porradaria estancava entre os mocinhos e os escorpiões, Oris se lembra que sua tribo guardava um dente gigante e o tratava como uma espécie de tesouro. Então, depois de pensar um pouco mais, ele percebeu que esse dente seria do lobo lendário. Isso fez com que o lobo, que estava fora de si, voltasse ao seu estado normal, quebrando assim a gaiola que prendiam os três. Com isso, aqueles que estavam presos foram libertos, mas o problema é que aquela batalha e todos os ataques que tiveram fizeram com que a estrutura da caverna começasse a desmoronar, ameaçando enterrar vivo todos ali dentro. Felizmente, Lavertus entra em cena e se sacrifica para libertar Laval e seus companheiros. E um ponto importante é que, em suas últimas palavras, o leão pediu para Laval mandar um abraço para seu irmão Lagraves e dizer que ele estava com muita saudade. Pois é, não precisa ser gênio aqui, né? Lavertus era na verdade o tio de Laval e irmão de Lagraves, o que explica muita coisa. Infelizmente, essa informação veio tarde demais e Laval não pôde aproveitar junto de seu tio, que aparentemente tinha perdido a vida. Com isso, a missão principal foi cumprida e o grupo volta com todos a salvo para o Templo dos Leões. Crôminos, por sua vez, pede perdão para Lagraves e propõe uma forma de encerrar esse conflito entre suas duas tribos. Lagraves estava prestes a aceitar a proposta, mas antes disso, o crocodilo diz que tem uma revelação para fazer, que ele sentia que precisava ser dita agora, e era exatamente sobre Lavertus. Infelizmente, ele foi o responsável pelo exílio do leão anos atrás, isso tudo por ciúmes. Muito tempo atrás, Lavertus e a atual rainha dos crocodilos eram apaixonados um no outro. Crôminos, obviamente, ficou muito irritado com isso, então usou aquela planta mágica para manipular Lavertus, o fazendo roubar o chi de sua própria tribo. E esse acabou sendo o motivo dele ter sido expulso e perder todo o seu prestígio. Apesar de descobrir isso nesse momento, depois da morte de seu irmão, o Rei dos Leões acaba aceitando e perdoa Crôminos, porque o que ele queria agora era paz em Shima. No fim das contas, o tratado é selado e as bestas mágicas sobem até o Monte Kavra para fazer jorrar novamente a água de Shi. Enfim, com a resolução desse problema, Shima começou a viver uma era pacífica com todos lado a lado. Porém, infelizmente, isso não duraria muito, é claro. O Rei dos Escorpiões, por sua vez, que ainda estava dentro daquele precipício, jogou uma bola de Shi mais fundo do precipício. Aquela parte onde ele vivia não era a parte mais profunda, havia um precipício dentro do precipício. Basicamente isso. Infelizmente, essa sua pequena ação trouxe consequências absurdas, porque ele sem querer despertou o líder de uma tribo de animais ancestrais, Fangar, que há muito tempo está
estava congelado. Esse ser era um tigre dente de sabre da tribo do gelo, que estava ali muito antes de China existir. Por sorte do destino, mais e mais bolas de chi começaram a cair no precipício, tudo culpa do rei dos escorpiões novamente. Graças a isso, o tigre dente de sabre conseguiu despertar toda a sua tribo, conhecida como os caçadores, que é composta basicamente de animais pré-históricos de 3 tribos diferentes, sendo eles os tigres dentes de sabre, mamutes e os abutres. Com isso, ele começa sua marcha até a superfície, com o objetivo de congelar tudo e todos. Surpreendentemente, por onde ele passava, o gelo os seguia, e esse aqui sim parecia ser o fim dos tempos. Depois de mais algumas coisas, eles chegam até o primeiro vilarejo em seu caminho, onde viviam a tribo dos crocodilos. Infelizmente, eles não tinham poder o suficiente para contra-atacar. O poder dos caçadores era muito grande, então no fim, infelizmente, somente Krager e Cruller conseguiram escapar com vida. Eles foram rapidamente buscar a ajuda dos leões, que são basicamente os mais fortes ali. Toda a tribo então se prepara para enfrentar seus inimigos diretamente. Entretanto, lá eles perceberam que suas armas não eram capazes de sequer arranhar os seres pré-históricos. Krager, Laval e Ares então se juntam e conseguem escapar com vida do campo de batalha, e começam a procurar uma forma de contra-atacar aqueles seres. Ares, por sua vez, estava há algum tempo tendo sonhos estranhos com asas de fogo, e acreditava estar relacionada a isso. Felizmente, sua intuição foi perfeita, não falhou aqui, seu sonho era completamente válido. Os 3 então seguem as pistas e sobem até o Monte Cávora, onde encontram a caverna secreta que os levou até a base das Fênix. Lá, eles encontram Fluminox, o governante das Fênix, que foram os primeiros seres inteligentes a existirem em Shima. Além dele, tinha outro personagem importantíssimo, conhecido como Tormak, um tigre que era o parceiro de Fluminox. Ok, sabendo disso, vamos para um flashback bem interessante, tá? Antes de ser atingido por aquele raio lá do começo, o Monte Cávora era o ponto mais alto de Shima, e surpreendentemente ele já era habitado por seres inteligentes, que são as Fênix. Logo abaixo viviam os seres normais como conhecemos, os animais comuns, e essas Fênix queriam muito ensiná-los a serem mais sofisticados, a poderem ter uma vida mais tranquila. Porém, os seres que eles escolheram para ensinar ficaram muito inteligentes, especialmente Fangar. Fangar tinha aprendido tudo o que podia com as Fênix, mas isso ainda era pouco para ele. Ele estava faminto por poder e conhecimento, então tentou dominar Shima atacando as Fênix, que naquele ponto eram os seres mais poderosos que existiam. A tribo das Fênix, por outro lado, protegeram o máximo de seres que conseguiram, mas parar Fangar era praticamente impossível, eles não conseguiam de forma alguma. Então, como última opção, eles usaram a Grande Iluminação. Vocês se lembram do raio, né? Então, essa foi a Grande Iluminação, que apesar de tudo foi incompleta, tá? Ele queria dar inteligência a todos os animais igualmente, porém apenas 8 raças evoluíram exatamente. Infelizmente, também foi capaz de congelar todo o exército do Tigre Dente de Sabre. Infelizmente, Fangar acabou saindo de sua prisão atualmente e desejava enfrentar as Fênix novamente. Então, Fluminox ajudou nossos heróis, entregando-lhes o Chi de Fogo, um Chi muito mais poderoso que até mesmo o Chi Dourado, para vocês terem noção. Ares, por sua vez, ganhou o Chi por ser uma nascida dos céus, como eles dizem, além de naturalmente ter o espírito das Fênix. Já Laval e Krager tiveram que se provar dignos, já que eles nasceram na Terra. Felizmente, no fim dá tudo certo e todos nossos protagonistas ganham poder para rivalizar com o poder de gelo de Fangar e seu grupo. Além disso, para ajudá-los ainda mais, o Rei das Fênix também nos ofereceu Lieila, a filha adotiva de Tormak e a única leoa da série. Lieila era uma guerreira muito poderosa que Laval obviamente se apaixonou. E cara, tipo assim, ele até tentou convidá-la para um encontro no meio da guerra. Enfim, Fangar aproveitou a situação, já que os personagens estavam longe, e atacou o Templo dos Leões para sequestrar Lagraves. Laval e algumas Fênix até tentaram impedir, mas sem sucesso. E se só perder seu pai já não fosse ruim o suficiente, nosso querido leão também não conseguiu proteger Lieila, que foi capturada por Fangar. Se ele já estava puto o suficiente para enfrentar Fangar, agora não vai sobrar mais nada, viu? E tipo assim, para tornar a situação ainda mais uma merda para ele, adivinha o porquê de Fangar ter sequestrado Lieila? Cara, ele simplesmente sequestrou ela porque queria se casar com ela. Pensa numa leoa desejada, viu? Felizmente, no fim das contas, Laval, junto de Flinx, o filho do Rei das Fênix, conseguem chegar aonde estavam seus amigos congelados e salvaram a todos, faltando somente agora Lieila, que estava em outro lugar, se preparando para o casamento. Eu tô falando que ela vai se casar, pô? Além disso, aproveitando a oportunidade, Fangar estava chantageando Tormak, dizendo que devolveria sua filha caso ele lhe entregasse um mapa muito importante para as Fênix. Esse mapa aqui é basicamente o item mais importante de todos, porque ele mostrava a localização das 8 asas de fogo, que foram essenciais durante a Grande Iluminação lá atrás, e sem ela seria impossível fazê-la de novo. Tem
Tentado a ver sua filha novamente, Tormach cedeu e roubou o mapa. Só que infelizmente as coisas não foram como ele planejou. Ele até conseguiu roubar e tirar o artefato do Templo das Fênix, porém assim que colocou seu pezinho fora do território delas, ele explodiu. Com a detonação, boa parte do exército de Fangar foi de arrasta pra cima. E além disso, a explosão também transformou Tormach em uma pantera. Sem muitas perguntas aqui, eu também acho isso bizarro, não tem como mudar de espécie, né? Mas é o que acontece. Fangar, por sua vez, voltou de mãos abanando para casa, mas ainda tinha algo bom para acontecer para ele, porque seu casamento aconteceria em poucos dias, mesmo que novamente fosse forçado, tá? Só que, felizmente, Laval e Aerys conseguiram fazer um ataque surpresa no momento perfeito, salvando assim nossa grande Liela antes do pior acontecer. Nesse meio tempo, depois de salvá-la, os três estavam voltando para o Templo das Fênix, porém, Flinx decidiu ir sozinho enfrentar Fangar e seu grupo. E bem, enfrentá-lo sozinho acabou não dando certo, né? Porque ele ficou preso em um desfiladeiro sozinho que caiu sobre ele. Laval e Aerys, por sua vez, chegam emocionados para avisar que tinham salvado Liela, mas infelizmente receberam a notícia que Flinx estava preso. O Rei das Fênix, junto de nossos personagens e alguns outros figurantes, vão salvá-lo, mas infelizmente acabam presos junto dele no desfiladeiro. Quem diria, né, que entrar com a nave desse tamanho seria uma má ideia. Infelizmente, lá dentro eles acabam descobrindo que isso tudo foi um plano arquitetado por Fangar e seu grupo para dar um fim ao Rei das Fênix. Naquele ponto não tinha como eles saírem do desfiladeiro mais, era impossível, mas é aqui que surge novamente nosso grande Shadowwind, ou Lavertas. Felizmente ele conseguiu escapar da morte naquele dia e ficou muito feliz ao reencontrar Laval. Além disso, ele também deu até uma provocadinha em Liela, falando que faria de tudo pela namoradinha de seu sobrinho. Agora, para você que está se perguntando como diabo ele conseguiu sobreviver, bem, vocês se lembram que Lavertas é o corredor misterioso, né? Então, sob essa identidade, ele ganhou muitas corridas, consequentemente ganhando muitos X dourados, e ele usou um desses X para fazer um abrigo e sobreviver àquele desmoronamento. Além disso, foi usando também essas mesmas bolas de X dourado que ele conseguiu escapar junto de Laval e seu grupo do desfiladeiro que estavam presos. Nesse ponto da história, mesmo que tenham escapado, o mundo estava sendo dominado por Fangar e seu grupo. Estava tudo congelado e não restavam muitos seres vivos. Na realidade, a única opção que tinham para eles derrotarem Fangar era criar outra grande iluminação. O problema é que, como eu disse, para isso eles precisavam das 8 asas de fogo. E para isso precisavam do mapa, que infelizmente foi destruído por Tormach. Então, como de acho eles conseguiriam fazer isso? Bem, Laval e seus amigos foram inteligentes e tentaram procurar por Tormach, porque talvez ele pudesse ajudá-los de alguma forma. E dito e feito, depois de algumas pesquisadas aqui e ali e voar por uma área estranha, eles encontram Tormach ainda na forma de pantera. Felizmente eles descobriram que quando ocorreu a explosão, o antigo tigre foi afetado pela magia no mapa e conseguia agora detectar a localização de cada uma das 8 asas. Então, para se redimir de seus pecados e também para agradecer por ter salvo sua filha, ele decidiu ajudar os garotos a encontrar as asas. Dito isso, depois de alguns dias eles enfim conseguem tudo o que era necessário, e com elas em mãos, Fluminox explicou que para criar uma nova iluminação, os 8 seres com as asas deveriam voar com toda velocidade em direção ao Monte Cávora, isso tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, Laval e seus companheiros seguiram as ordens de Fluminox, porém ainda assim não estava dando certo por algum motivo. Então Flinx, por sua vez, também se uniu ao grupo como uma parte fundamental do processo, se tornando o 9º ser e o mais importante para fazer com que a iluminação acontecesse dessa vez de forma perfeita. Felizmente, a grande iluminação aconteceu completa dessa vez, sem defeito algum. Flinx, junto de Laval e das outras 7 tribos, conseguiram restaurar a paz em Shima. Fangar se tornou do bem, Tormach retornou a ser um tigre, e por fim, todas as fênix voaram em direção do sol, dando a entender que seu trabalho aqui estava completo. Tudo estava perfeito e na última cena do desenho nos mostra que Shima é somente uma pequena fração, uma ilha minúscula em volta de toda a Terra. Então, tudo isso nos leva para a próxima temporada, que infelizmente não existe. O desenho acaba aqui. Infelizmente, porque, tinha um potencial gigantesco. Mas bem, obrigado por ficarem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like para fortalecer a gente e te vejo em uma próxima. Valeu! Opa, bom, magia, tecnologia, castelos com rodas, monstros que saem de livros e cavaleiros que baixam feitiços como se fossem uma atualização de um sistema. Parece loucura, é uma loucura, mas também é uma das histórias mais criativas que a LEGO já contou. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo que mistura o caos digital com honra medieval. Essa é a jornada completa de LEGO Nexus Knight. Nós vamos contar desde o nascimento dos cavaleiros, a ascensão de Gestro, dos segredos sombrios de Clay, até a batalha final contra o colosso Monstrox, tudo, do início ao fim, e como de costume, nos mínimos detalhes. Então, prepara seu escudo, ajuste seu capacete e se ajeita aí, porque tá começando mais uma história completa.
Tudo começa no reino de Knighton, um lugar onde magia e tecnologia coexistem como parte do cotidiano. Castelos flutuam, armas se atualizam digitalmente e até magos podem virar dados em um computador. Nesse cenário nós conhecemos nossos protagonistas, 5 jovens cavaleiros que foram treinados para proteger o reino, mas que vão se ver diante de uma ameaça muito maior do que qualquer aula da academia poderia prever. O líder do grupo é Clay Monrighton, um cavaleiro sério, determinado, que vive segundo os princípios do Código dos Cavaleiros, um manual de honra, estratégia e disciplina. Ao lado dele nós temos seus companheiros, Lance Richmond, um cavaleiro carismático, famoso, mais interessado em fama do que em batalhas reais, Aaron Fox, ousado, esportivo, que sempre está buscando um próximo desafio radical, Excel, forte, leal e corajoso, que não funciona sem o lanchinho, Macy Albert, filha do rei que rejeita o papel tradicional da princesa e luta para ser reconhecida como uma cavaleira legítima. O reino, por sua vez, é governado e comandado pelo rei e rainha Albert, que mantém a ordem com justiça e tradição. Mas essa estabilidade, infelizmente, começa a ruir quando um personagem aparentemente inofensivo toma um caminho sem volta. Jestro, o bobo da corte real, era visto apenas como uma figura cômica. Ninguém percebia a frustração, a solidão e a crise de identidade escondidas por trás da maquiagem e sorrisos falsos. Até que certo dia ele encontra, escondido nos corredores da biblioteca real, um artefato esquecido, o Livro dos Monstros. Diferente de qualquer grimório comum, o Livro dos Monstros é uma entidade viva. Ele fala, pensa e principalmente manipula. Ao perceber a fragilidade de Jethro, o livro fez o que sabe fazer de melhor, o corrompeu. A partir desse momento, Jethro deixa de ser apenas um palhaço na corte e se torna um verdadeiro agente do caos. Influenciado pelo livro, ele começa a invocar criaturas monstruosas feitas de magia negra e sai em busca de outros grimórios espalhados por Knighton. Seu primeiro alvo aqui foi a antiga biblioteca do mago Merlock, o mago mais poderoso do reino. Só que Merlock, felizmente, já estava preparado. Ele percebeu que algo aconteceria e durante a tentativa de invasão de Jethro, ativou um feitiço de contenção que impediu a destruição total da biblioteca. Mas, infelizmente, acabou se sacrificando no processo. Seu corpo físico desaparece ali mesmo e ele ressurge com uma nova forma, Merlock 2.0, um ser digital que agora vive nos sistemas de Knighton, como uma espécie de consciência mágica que interage com a tecnologia. Com essa ameaça emergente, nossos jovens cavaleiros são oficialmente convocados para defender o reino. Merlock 2.0 passou a guiá-los, entregando os famosos poderes Nexo, feitiços digitais que são baixados diretamente em seus escudos, dando início assim à nova era dos Cavaleiros Nexo. Enquanto isso, do outro lado, Jethro acorda em um lugar desconhecido e distante após ser lançado pela explosão mágica. O Livro dos Monstros felizmente amorteceu sua queda, mas agora ele estava mais faminto e louco por poder do que nunca. Os dois perceberam que, depois da luta contra Merlock, os livros mágicos mais poderosos foram espalhados pelos 4 cantos do reino, e cada um carregava consigo uma magia única e muito poderosa. Então seu plano, por hora, era aumentar seus poderes. De volta ao castelo, Clay lidera os cavaleiros na primeira grande missão de defesa. Ava Prentice, a jovem especialista em tecnologia, descobriu uma espécie de fantasma dentro do sistema de Knighton, mas felizmente esse fantasma acaba por ser o próprio Merlock, que desse momento em diante começou a atuar como um elo entre o mago digital e os cavaleiros. É nesse momento que a guerra começa de verdade, e para enfrentá-la, os heróis recebem uma base móvel chamada Fortrex, um castelo tecnológico sobre rodas armado até os dentes que passa a ser o centro de comando dos Cavaleiros Nexo, e também a nova morada de Merlock 2.0. Durante a missão dos primeiros episódios, Jethro encontra um dos livros mágicos mais perigosos, o Livro do Caos. Ignorando completamente os alertas do Livro dos Monstros, que não queria que ele tocasse nesse livro, ele decide alimentar o Grimório com esse novo poder. Bem, o resultado não poderia ser outro, não é? A não ser a criação de monstros ainda mais instáveis e imprevisíveis, capazes de mergulhar o reino em completa desordem. Com esse novo poder em mãos, o alvo do ataque é uma caravana diplomática que comportavam o rei e a rainha Albert. E assim eles fazem. Macy, que além de cavaleira é filha do casal real, agora precisa lutar não só pelo reino, mas também para proteger sua própria família. É um confronto bem tenso entre o bem e o mal, um dos primeiros do grupo. Os monstros do caos acabam cercando a caravana, forçando os cavaleiros Nexo a intervir. Clay tenta tomar a dianteira. A pressão é alta demais para o jovem e inexperiente cavaleiro, mas ele se mantém firme com seus princípios e principalmente o seu papel, até que felizmente no fim o bem vence a luta, mas a guerra ainda está longe de acabar. Após essa primeira vitória apertada, os cavaleiros seguem para a cidade de Spitton, onde os moradores estão estranhamente nervosos. Durante uma das patrulhas para tentar identificar o porquê desse nervosismo, Clay salva uma criança de cair em um poço, e Merlock 2.0 identifica uma nova ameaça. Há outro livro mágico escondido na Floresta Sombria, que ficava ao lado dessa cidade. Só que bem, infelizmente Jethro também já sabia dessa informação, chegando antes de qualquer um dos cavaleiros, e junto com o Livro dos Monstros, eles libertam uma nova vilã, Whiparella, uma criatura capaz de evocar o medo mais profundo no coração das pessoas usando seus chicotes mágicos. Essa nova ameaça era diferente de qualquer coisa que os novos cavaleiros
cavaleiros já tivessem enfrentado. Cada um ali passou a ter um pesadelo diferente, mostrando seu medo mais profundo. Clay falhou em salvar uma donzela em perigo. Excel perdeu sua comida para criaturas rastejantes. Lance é zombado por fãs imaginários. E Mace é ridicularizado em um vestido de princesa. Somente Aaron ali conseguiu resistir às ilusões. Ele afirma por sua vez que não tem medo de nada, e de fato não se abala com nenhuma das ilusões da vilã. Com coragem, ele usa um poder Nexus chamado Linha da Coragem para libertar seus companheiros, forçando a vilã assim a recuar. De volta à cidade, aquela tensão que o povo sentia deu lugar a um clima estranho de alívio. Clay, no entanto, carrega consigo o peso da batalha, da sua primeira derrota, entre aspas. Eles ganharam, mas mesmo com a vitória estava assombrado por não ter feito nada. Merlock até tenta aliviar o clima com uma revelação, dizendo que o maior medo de Aaron é ficar entediado, por isso que ele não para quieto por um instante. Um detalhe sutil, mas que diz muito sobre o inquieto arqueiro do grupo. Enfim, depois de mais uma derrota, Jethro começa a perceber que seus monstros estão ficando previsíveis. Ele precisava de algo novo agora. E é assim que ele encontra o livro da enganação, um artefato perigoso capaz de distorcer a realidade e enganar até os olhos mais atentos. O livro dos monstros tenta alertá-lo sobre o risco, mas Jethro, como sempre, ignora os conselhos. Merlock 2.0 detecta que o artefato agora está escondido em um labirinto próximo a uma outra cidade. Os cavaleiros, obviamente, decidem investigar, mas o que encontram lá dentro é um campo de ilusões mentais. Monstros falsos, becos sem saídas, identidades trocadas, é impossível confiar em qualquer coisa ali. Em meio ao caos, surgem dois personagens estranhos: Zut, uma donzela que pede por ajuda, e Dingo, um monstro de pedra que afirma estar do lado deles. Excel confia em seu instinto e aposta em Dingo, o que acaba se provando ser a escolha certa. Ele então os leva até o centro do labirinto, onde o livro está protegido. Ou assim parecia. O livro da enganação criou cópias falsas para se proteger, e Jethro acabou levando o verdadeiro, enquanto os cavaleiros retornam com uma imitação. Quando Merlock e Ava percebem o erro, já é tarde demais. O poder do livro está agora definitivamente nas mãos do inimigo. Um tempo depois, nas ruínas de um antigo castelo, Jethro e o livro dos monstros fazem uma descoberta assustadora. O livro da destruição, que estava escondido entre os escombros de uma antiga fortaleza do feiticeiro Monstrox. Com ele, Jethro adquire feitiços de pura devastação, magias capazes de acabar com cidades inteiras, por exemplo. E ao combiná-los com o poder da vingança, ele sente que nada mais pode impedi-lo. E de fato, ele estava quase certo. Usando esses novos feitiços, ele cria monstros ainda mais destrutivos e começa a espalhar ataques simultâneos por várias regiões de Knighton. Os Cavaleiros Nexus sem alternativa se dividem para responder aos chamados de socorro, mas é justamente isso que o inimigo queria. Isolados, os cavaleiros perdem as forças. Um a um são forçados a recuar, e o reino começa a ruir. Nesse momento crítico, o Jethro ataca diretamente o Castelo Real, aproveitando que a equipe estava fragmentada. Mas calma, porque nem todos foram derrotados. Aaron, que havia escapado da derrota em sua região, vê o castelo sendo invadido e decide agir. Contra todos os conselhos, inclusive os de Merlock, ele parte sozinho numa missão improvável: reunir novamente os Cavaleiros Nexus que estavam espalhados. Um a um, Aaron encontra seus antigos companheiros e os convencem a voltar a lutar. A situação era complicada, não tinha para que negar, mas mesmo sem todos os recursos, a determinação começava a reacender. Merlock 2.0, por sua vez, envia atualizações emergenciais com novos poderes Nexo. E Robin, que até aquele momento era só um aliado que mexia os pauzinhos por trás da cena, aparece também de armadura, se tornando oficialmente o Cavaleiro Negro. Com um novo time formado, eles lançam um contra-ataque direto. O castelo estava à beira da destruição, mas juntos eles conseguem virar o jogo. Jethro é forçado a recuar, e o rei Albert, testemunhando a coragem dos heróis, reconhece que já passou da hora de quebrar o protocolo real. Marcy, a filha do rei, é reconhecida e oficialmente nomeada como a primeira Cavaleiro Nexo da família real. Essa vitória traz mais do que alívio para o grupo, traz consciência. Eles perceberam que não podem mais abaixar a guarda, porque Jethro ainda está em campo, e esse novo ataque foi apenas mais um passo dele. Com o reino ainda se recuperando dos últimos ataques, os Cavaleiros Nexus seguem em frente, porque obviamente o mal não tira férias. A guerra não acabou, ela só mudou de fase, e agora a ameaça volta onde tudo começou, na Academia dos Cavaleiros. A missão parecia simples a princípio, eles tinham que proteger um livro mágico escondido na biblioteca da Academia, mas esse retorno ao lugar onde tudo teve início mexeu com o time. O lugar onde eles foram treinados agora abriga recrutas novatos, e os Cavaleiros Nexus precisam dividir o espaço, organizar os livros e ao mesmo tempo liderar treinos de campo com os estudantes. Só que tem um problema, um grande problema: eles não tinham tempo para fazer tudo isso. Jethro e o livro dos monstros atacam durante esse período, e no meio da confusão não é o livro que eles levam, mas sim um objeto aparentemente inofensivo, uma bola de neve esquecida na mesa da biblioteca. O que ninguém sabia é que essa bola era na verdade um castelo monstro selado, que foi transformado em uma
miniatura e adormecido por décadas. Os vilões obviamente sabiam do que se tratava, então para despertá-lo, eles o jogaram dentro de um vulcão. Agora Jestro não só tem um novo covil, ele também tem uma fortaleza viva nas terras de lava. Depois desse tempo, entre um ataque e outro, Jestro descobre o livro da ganância. O poder dele é simples, mas muito letal. Ele transforma criaturas em monstros tomados por desejo incontrolável, ou seja, os deixam completamente loucos por poder. Seu primeiro alvo aqui foi a cidade de Arville, a terra natal de Lance Richmond. Infelizmente, nesse mesmo período, os pais de Lance, que eram figuras ricas e vaidosas, organizavam o tradicional baile dourado, mas o evento, que era para ser algo divertido, virou um desastre, quando os monstros de lava invadem o salão, sequestram os convidados e roubam absolutamente tudo, até as cadeiras que eram feitas de ouro. Depois do ataque a Arville e o sequestro dos pais de Lance durante o baile dourado, o clima em Knighton ficou tenso. O time por sua vez se reúne e segue o sinal até o castelo de lava de Jestro, onde a situação estava saindo do controle. A ganância excessiva enlouqueceu os monstros, que agora brigavam entre si por qualquer migalha de ouro. Até mesmo o livro dos monstros, para vocês terem noção, começou a perder a paciência. No meio do caos, já sem o que fazer, Jestro propõe um acordo. Ele devolveria o ouro e os reféns, mas em troca os cavaleiros deveriam entregar um selante especial, criado por Robin, que pode conter a energia instável do castelo. E bem, os reféns eram obviamente prioridade aqui, então a troca acontece. No fim das contas, os monstros são apaziguados, os pais de Lance voltam para casa sem nem perceber que foram sequestrados, e Lance, bem, ele continua fingindo que não liga, mas no fundo se importou muito. Depois disso chega uma data importante, o aniversário do rei Albert, e como manda a tradição, é organizado um grande torneio de cavaleiros. Só que, infelizmente, um novo grupo roubou os holofotes, os pomposos e arrogantes cavaleiros de Sir Taictuad, um nobre metido que vive bajulando o rei e tentando provar que sua equipe de elite é superior aos cavaleiros Nexo. A competição começa como uma grande encenação. Os cavaleiros desse grande nobre desfilavam com armaduras reluzentes, poses dramáticas e golpes já ensaiados, enquanto nossos grandes cavaleiros Nexo encaravam a disputa com desdém desde o começo, que eles estavam realmente acostumados com batalhas reais, não um teatrinho para a plateia rica. Mas aí chega um momento onde tudo muda, porque Jestro aparece. Em segundos tudo vira o caos. Monstros invadem o campo, o público entra em pânico e os grandes e pomposos cavaleiros travam, porque eles não eram verdadeiros cavaleiros. Incapazes de reagir, eles se encolhem, pedem por ajuda e fogem, porque no fundo nunca foram cavaleiros, eles estavam só fantasiados. Já os cavaleiros Nexo, mesmo pressionados, defendem o rei com eficiência. No fim das contas, Jestro foge, mas deixa claro que o jogo mudou. Depois disso, Knighton entra em uma fase instável. O mal começa a se infiltrar nos detalhes e os heróis são forçados a combaterem as ameaças que vão muito além do campo de batalha. Tudo começa com algo aparentemente inofensivo, um concurso de culinária. O renomado chefe Goblet Hembley anuncia que encontrou uma receita do chile mais picante da história. A fórmula está guardada no final de seu livro de receitas, mas só seria revelada ao vencedor do torneio gastronômico. Jestro obviamente vê nisso uma oportunidade. Com a receita em mãos, ele poderia evoluir seus monstros de fogo, os transformando em monstros de fogo apimentados, capazes de espalhar destruição incandescente por todo o reino. Os cavaleiros, por sua vez, até tentam convencer o chefe a entregar o livro para eles, mas ele discorda. Sem muito o que fazer, Exel, conhecido por seu apetite, entra na disputa ao lado do chefe Claire. Obviamente, a dupla foi inicialmente subestimada, mas Exel mostrou que sabe cozinhar tão bem quanto lutar. No final, garantem a vitória, impedindo que o livro caísse nas mãos erradas. Mas infelizmente, o clima leve dura pouco. Em um outro episódio, os cavaleiros percebem que Clay está esgotado. Seu senso de responsabilidade se transformou em uma obsessão doentia. Nem Merlock estava aguentando mais aquela situação. Ele só pensava em treinar sem parar. Preocupado, Lance arma um plano. Férias forçadas para o seu líder. Ele reserva um pacote completo no resort mais luxuoso de Knighton e manda Clay pra lá mesmo contra sua vontade. Só que, claro, vamos lá, o mal nunca tira férias. Jestro localiza o livro da crueldade enterrado nas redondezas do resort. Ao chegar naquele local, Clay percebe o comportamento estranho dos funcionários. Todos ali eram muito rudes, agressivos e se divertiam com o sofrimento alheio. E sim, esse aqui é o efeito do livro. Quando aquela crueldade começou a se transformar em agressões reais, sabotagens, armadilhas, pessoas sendo perseguidas por puro sadismo, ele entra em ação. Sozinho, Clay enfrenta os monstros, lutando com tudo que tem e tudo que já não tinha mais. Ele até encontra onde estava escondido o livro, mas não consegue capturá-lo, porque Jestro escapam com o artefato, ficando agora mais fortalecidos do que nunca. Logo depois desse evento, os cavaleiros acompanham o rei e a rainha Albert até Knighton para o tradicional banquete real. Macy está visivelmente frustrada com as obrigações da realeza, mas mantém a postura
postura. O que ninguém esperava era que durante esse evento uma doença começasse a se espalhar por todo o local. A origem? Snogtihan, uma vila infectada pelo livro dos monstros, após a leitura de um grimório culinário amaldiçoado. Jestro criou monstros doentes, que espirravam nos cavaleiros e espalhavam um resfriado mágico. Mesmo debilitados, nossos cavaleiros Nexo tentaram defender a cidade. Eva, do Fortrex, atualiza o antivírus de Merlock 2.0 para proteger o sistema digital da doença. A batalha felizmente termina, com nossos heróis doentes, mas vivos. A cidade é salva, mas os sintomas são compartilhados com toda a população. Uma consequência inesperada e um lembrete de que mesmo a vitória pode carregar efeitos colaterais. Nós chegamos agora no momento mais importante e inesperado de toda a saga de LEGO Nexo Knight, então prestem bastante atenção, tá certo? Em um dado momento, Jestro entrega o livro da traição para Clay. Ninguém entende ali o porquê, mas Jestro estava em conflito consigo mesmo. Depois de tanto caos, ele começou a duvidar de tudo, inclusive da própria guerra que ele ajudou a construir. Então fez o impensável, colocou nas mãos de Clay, o cavaleiro mais virtuoso de Knighton, o livro mais perigoso de todos, se perguntando se ele seria capaz de suportar tudo isso e evitar ser corrompido. Assim que o livro chega nas mãos de Clay, o caos se instala. Nesse mesmo período, os monstros começam a atacar em todas as direções, e os cavaleiros precisam se dividir para despistar o inimigo. Enquanto todos se perguntam onde está Clay, ele desaparece, leva o livro da traição consigo e some do mapa. Todo mundo ali pensava que ele realmente tinha traído a todos. Nem mesmo Merlock sabia para onde ele tinha ido. Mas logo depois nós descobrimos. Clay está no reduto da ruína, um lugar sombrio, isolado, cercado por lendas e uma energia corrompida. É lá que o livro dos monstros organiza a cerimônia final, e no centro do ritual está Clay, sozinho, carregando o livro como se fosse um fardo insuportável. Dito isso, o ritual começa. O livro da traição se une a todos os outros livros do mal, e então o impossível acontece. Monstrox retorna, mas sem um corpo físico. Ele renasce como uma nuvem digital viva, corrompida por tecnologia negra, capaz de infectar qualquer sistema, invadir redes, reprogramar armaduras, armas, feitiços e até pessoas. Com sua influência crescendo, a nuvem começa a criar monstros de pedra, criaturas frias, resistentes, imune aos feitiços tradicionais. Merlock, por sua vez, agora estava extremamente vulnerável à corrupção digital e se tornou o principal alvo do vilão. Os Cavaleiros Nexo se veem forçados a desenvolver um novo recurso, o Combo de Poderes Nexo, fusões de feitiços digitais que só funcionam quando a equipe age em total sincronia. Enquanto eles iam bolando esse plano, desenvolvendo novos poderes, a Nuvem e Jestro também seguem evoluindo. Eles se unem a uma figura enigmática conhecida como o Escultor, responsável por dar vida a um exército bizarro de gnomos de jardim encantados. Parece até piada, né? Mas esses gnomos, apesar da aparência bizarra, são ágeis, violentos e praticamente imparáveis. Eles atacam vilarejos de surpresa e revelam uma nova tática da nuvem. O reino começa a entender que agora esse era o início do fim. Em outro episódio surge um golpe mais inesperado. O robô Hoodlum e seus mechas alegres invadem o Fortrex e roubam os escudos dos Cavaleiros Nexo, que é obviamente a principal fonte de seus poderes. Sem seus escudos, os heróis ficam basicamente invulneráveis, e ainda assim precisavam atravessar a Floresta Petrificada, uma região infestada de armadilhas mágicas, e fazer tudo isso sem magia nenhuma era extremamente complicado. Esse episódio foi tudo na marra. Eles foram com espadas, escudos de ferro e principalmente muita coragem, mas mesmo assim sobrevivem, saem de lá muito feridos, mas mais unidos do que nunca. De volta ao Fortrex, ainda se recuperando de todo esse processo, de todas essas batalhas que vinham tendo, Exel recebe um alerta de sua terra natal. As colinas de Exel estavam sendo atacadas. Lá, Jestro e a Nuvem estavam desenterrando as estátuas dos 3 irmãos, 3 guerreiros de pedra gigantes selados séculos atrás após uma batalha devastadora. Os cavaleiros obviamente partem para a montanha para tentar resolver o que estava acontecendo. Dito isso, do outro lado, durante uma batalha caótica na cidade de Bravington, quando a Nuvem de Monstrox lança um ataque em larga escala que poderia destruir com tudo, Clay surge no campo de batalha sozinho. Entretanto, em meio ao combate, a Nuvem lança um dos feitiços proibidos mais perigosos e Clay é atingido em cheio. O resultado é imediato, ele virou uma estátua de pedra, sem se mexer, sem falar, sem rever seus companheiros. Os cavaleiros do outro lado entram em choque ao descobrir sobre isso. O líder da equipe, o símbolo do código, da disciplina, da honra, virou uma estátua de pedra. O reino inteiro entrou em um luto silencioso. Enquanto isso, Eva trabalha para reinstalar Merlock 2.0 no Fortrex, e os novatos da nova Academia dos Cavaleiros são convidados para participar do processo. Mas o que era para ser algo legal e interessante virou algo muito ruim, porque Jestro e Monstrox lançam mais um ataque. No meio do caos, a Nuvem de Monstrox atinge a estátua de Clay com outro raio, e algo inesperado acontece. Clay voltou à vida, mas calma, porque ele não voltou como antes. Ele retornou como o Cavaleiro Cinzento, uma versão sombria de si mesmo. Frio, implacável, ele não reconhecia nem seus antigos aliados, e tinha um objetivo muito ruim.
fim, destruir Murloc 2.0. Clay invade o Fortrex. Murloc, sem opção, libera um feitiço explosivo, conseguindo aliviar a tensão momentaneamente, jogando Clay para longe com impacto. A transformação de Clay no Cavaleiro Cinzento marca o início de um novo dilema. Não é mais uma guerra apenas contra monstros externos. Agora o inimigo veio de dentro do grupo. Clay, mesmo com toda a sua moral, sua força se tornou instável. Aquela moralidade antes inabalável está corrompida. Ele não é um vilão de fato, não dá pra afirmar isso, mas também já não é mais um herói. Dito isso, após ser arremessado pelo feitiço de Murloc, Clay desperta num vilarejo chamado Notting Hill, um lugar desolado onde os moradores literalmente colhem poeira para sobreviver. Lá ele encontra Yor, que tinha descoberto o ouro sobre a vila e tentou convencer Clay a ajudá-lo para expulsar os habitantes e ficarem com o ouro. Clay, ou melhor, o Cavaleiro Cinzento, sua nova versão, ainda confuso, aceitou a proposta, porque parecia interessante momentaneamente. Mas é aqui que os Cavaleiros Nexo entram em ação. Eles localizaram onde seu antigo líder estava e tentam trazê-lo de volta. A batalha é inevitável aqui, e no auge do confronto, Mace começa a recitar trechos do Código dos Cavaleiros. São palavras que despertam algo adormecido dentro de Clay, e aos poucos aquela casca de pedra começa a ceder, fazendo ele finalmente se lembrar quem é. Com isso, a influência maligna enfraquece, e juntos eles devolvem as terras aos moradores da vila. Só que novamente, esse aqui ainda não é o fim. Depois de tudo ser revertido e ter um grande encontro entre seus antigos companheiros, eles tiveram uma sacada de gênio e decidiram usar essa situação ao seu favor. Clay ainda estava sob suspeita de ser bom ou mal, ninguém tinha certeza de mais nada. Então eles o colocaram para se infiltrar no exército de Gestro. Para isso ele recebeu a ajuda de Jack Shields, um agente secreto da coroa. Clay é treinado para agir como um espião, se mover em silêncio e ocultar sua presença, algo um tanto difícil para alguém que vestiu uma armadura metálica daquela por tanto tempo, mas deu certo. Depois de ser treinado e estar pronto para isso, Clay sai para dar início ao seu plano. Robin, por sua vez, curioso com os novos dispositivos que o garoto estava usando, seguiu a distância. E sim, o plano aqui dá certo. Gestro acredita que o Cavaleiro Cinzento ainda está do lado deles, mas tudo desmorona quando o Robin é descoberto espionando. Muita coisa acontece, mas no fim das contas Clay deixa seu antigo companheiro fugir, e sua lealdade é colocada em dúvida pelo lado dos vilões, fazendo com que ele no fim das contas fosse capturado pelo General Garg. Mas calma, que ainda tem coisa boa pra acontecer, porque os cavaleiros estavam monitorando tudo desde o início, para ver se Clay ainda era o mesmo que eles conheciam. E agora, depois de ter provado seu valor, libertado seu companheiro e não ter feito nada de mal para ele, os cavaleiros enfrentaram os monstros e libertaram Clay, marcando a volta oficial de seu líder. No auge da guerra surge uma nova ameaça, Ruina, uma figura antiga e sombria, com poder suficiente para acabar com tudo basicamente. Os Cavaleiros Nexo partem para enfrentá-la, mas algo estranho acontece durante o combate. Clay hesita numa batalha. Pela primeira vez desde que voltou como Cavaleiro Cinzento, ele travou, e o motivo vai te surpreender, porque Ruina, por sua vez, encarou Clay e disse com todas as letras: "Eu sou sua mãe". É um golpe psicológico devastador. Clay, que passou a vida toda seguindo códigos, regras e tradições, agora descobre que carrega o sangue da maior traidora de Knighton. Ruina, cujo verdadeiro nome é Morana, foi aprisionada por Murloc décadas atrás, e nesse período acabou tendo Clay. Murloc, por sua vez, o escondeu, criou sob sua proteção e nunca revelou a verdade. Ao receber esse monte de informação, a cabeça de Clay entrou em colapso. Ele não sabe mais quem é, ou o que está fazendo, ou de que lado está. Então, com medo de acabar traindo tudo o que sempre acreditou, ele implora para seus companheiros para prendê-lo. Bem, assim eles o fazem, mas mesmo contido por um campo mágico, ele consegue escapar. No entanto, no fim, acabou encontrando com Mace, sua amiga mais próxima, e faz um último pedido desesperado: "Use um poder Nexo contra mim". Ela, por sua vez, não hesita e o transforma em pedra novamente. Clay voltou a ser uma estátua, mas dessa vez por escolha. Um tempo depois, Murloc finalmente revelou a verdade sobre Clay. Sim, Ruina, a vilã, era sua mãe, mas também era a irmã de Murloc. Exatamente. E o motivo dele ter feito tudo isso com Clay foi para impedir que Monstrox o encontrasse e usasse como seu herdeiro. Mas eles não têm tempo, porque Gestro libertou o último poder proibido, a Aniquilação Suprema, que estava selado nos pilares sagrados do Monte Thunder. Com isso, um colosso de pedra desperta, uma criatura mágica construída para destruir. A nuvem de Monstrox, por sua vez, possuía o corpo do Titã, e agora Monstrox tinha uma nova forma física, um gigante de guerra com seu rosto estampado no peito. A criatura começou a marchar. A cada passo ele apagava vilarejos do mapa. Knighton entra em desespero. Os cavaleiros tentam de tudo: magias, armas, estratégias, mas nada funciona. O inimigo aparentemente era invencível. Do outro lado, Murloc reuniu energia e lançou o último feitiço, devolvendo a humanidade de Clay. Dito isso, ele entendeu que chegou a hora de apostar tudo que ele tinha. Então enviou Robin até a capital, onde estava escondido seu protótipo secreto que poderia virar o jogo. Quando o Colosso alcança os cavaleiros, quando tudo parecia perdido, Clay reaparece e parte para a luta com tudo que tem.
Com novos veículos feitos, armaduras reforçadas e o apoio de Merlock 2.0, os cavaleiros escalam o Colosso. O plano principal aqui era simples, eles queriam destruir os poderes proibidos que estavam na coroa da criatura. Enquanto isso, do outro lado, lá na capital, o Fortrex é destruído com um único golpe do Titã, e tudo parecia perdido. Até que Robin surge com a última carta da manga. Ele revela o que estavam construindo em segredo. A torre de Merlock foi convertida em um foguete de combate. Exatamente. A torre começa a decolar com os cavaleiros a bordo. Essa aqui sim era a última esperança. A torre é lançada. Em pleno voo, os cavaleiros saltam e invadem a cabeça do Colosso. E dessa vez, Merlock não vai orientar apenas de longe não, tá? Ele entra em campo dentro de uma antiga armadura de Robin, surgindo agora o Mechlock, a versão guerreira de Merlock 2.0. General Garg entra em pânico ao ver Clay e tenta detê-lo com um ataque elétrico, mas Clay resiste e Exel aproveita a brecha para derrubar o veículo de Garg. Era agora, chegou o momento. Clay propõe uma fusão final, e aqui surge um feitiço combinado tão poderoso que começa a destruir a estrutura interna do Colosso. Merlock, por sua vez, lança também seus próprios encanamentos, amplificando o dano dos garotos. O Colosso cambaleia, mas Clay não recua. Com o golpe final, Clay canaliza todo o poder do combo direto na base da perna do Colosso. Uma explosão acontece, a criatura tomba, o chão estremece e agora Knighton está salvo. Com tudo bem, o clima vai lá pra cima, mas durante as celebrações, Clay permanece em silêncio, sem sorrisos, sem euforia. Ele só olha para os céus e pergunta: onde está a minha mãe? A câmera sobe e algum lugar escondido nas sombras sobreviveu a tudo aquilo. Estava com algo nas mãos, algo para iniciar um plano novo. E assim termina Lego Nexo Knight. O que teria sido a quinta temporada nós nunca saberemos, mas seu legado permanece até hoje. Agora eu quero saber de você, qual o seu cavaleiro favorito? Bem, por hoje é isso, obrigado por você que ficou até aqui, te vejo em um próximo vídeo e aquela coisa, se cuidem, bebam água e até a próxima. Valeu!